Olá, pessoal. Começando mais um podcast Nós na Fita. Hoje com meu amigo Matheus. Nada muda, nós de novo. Essa coisa mais linda de Silvina. Hoje a gente tá top, irmão. Duas doutoras. Olha que Tá? maravilha. Hoje nós estamos com a... Esqueci. Fala aí o nome. Doutora Keila. Vai voltar isso daí, viu? Hoje nós estamos com a Keila Ele quer, e Kelly. Isso. Dentista e médica. E elas veio falar um pouquinho sobre o trampo delas, viu? Kelly, se apresenta aí pro pessoal. E Keila. Eu vou fazer esse baraço assim, é normal, viu? O pessoal gosta. Não tem Pode problema, falar. não tem problema. Bom, gente, eu sou Keila, me chamo Keila, né? Sou Essa é a dentista. Isso, sou dentista já faz 17 anos. E trabalho com ortodontia, né? É minha especialidade, ortodontia e ortopedia. Atendo criança. E trabalho também em ação social, né? Nós trabalhamos bastante. Eu, em parceria com a minha maninha Kelly aqui, Isso. que é médica. E essa é a Kelly, a médica. Vamos lá. Isso. Keila, dentista. Agora eu vou aprender. Keila Isso. e a Kelly. Se apresenta aí, Kelly, um pouquinho. Meu nome é Kelly Cristina, né? Sou formada como médica de família há 11 anos. Fiz pós-graduação em geriatria. Então, hoje eu atuo, né, na estratégia de saúde da família, né? Então, eu atendo desde a gestante até a terceira idade. E atuo também em outros serviços na área de geriatria, né? Cuidando da saúde aí dos idosos. Que maravilha, né? Cuidando dos nossos velhinhos. Ô, Keila, como que bateu essa vontade de falar, não, eu vou ser dentista? Como que surgiu? Olha, é bem intrigante, porque assim, eu e a minha irmã, eu sempre quis ser dentista, sempre. E ela sempre quis ser médica. De tanto que eu me formei primeiro, tem 17 anos. E prestamos faculdade federal, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer na Metodista, né? Foi particular. Me formei primeiro, trabalhei durante o dia e fiz a faculdade à noite. Então, eu trabalhava durante o dia e fazia a faculdade à noite. Como a minha irmã, ela queria medicina, para ela era mais difícil, né? Então, medicina você não tem como trabalhar. Então, ela foi tentando federal, porque não tinha jeito. Medicina é muito caro, né? Não é uma faculdade barata. Eu fiz a faculdade, porque eu tive a oportunidade de fazer durante a noite e trabalhava durante o dia. Minha mãe e meu pai também me ajudavam. E aí, foi quando me formei. E a partir do momento que eu me formei, que foi em 2005, a minha irmã passou na particular. E aí, juntamos, né? Todo mundo em casa, conversamos. Meu irmão, meu pai, minha mãe. Kelly passou na particular, uma faculdade cara, né? E aí, como que a gente vai fazer, né? Ela sempre ficava assim, passava na federal, mas ficava no limite ali. Na verdade, eu ficava na lista de espera. Isso. Né? E aí... Então, Quer assim, posso falar um pouquinho? vontade. Então, é o seguinte, a Keila teve a oportunidade de fazer a faculdade particular, só que era paga, né? Então, só que ela trabalhava. Né? Então, ela trabalhava durante o dia, ainda tinha que... O meu pai, ele é metalúrgico e minha mãe professora, né? Então, assim, tivemos a ajuda deles, né? A Keila pagou, né? Uma parte, outra foi com a ajuda, né? Do meu pai, da minha mãe, e aí deu certo. Nisso, eu fiquei aí um tempão prestando faculdade pública, né? Tentando aí pública. Então, foram 5 anos de cursinho, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? No Brasília Tonte, né? Lá na Vila São José. Estudei lá também. Então. E aí a gente sabe que, né? Tem aquela defasagem, né? De matérias, enfim. Então, eu fui fazer o cursinho para prestar, né? Para competir aí com outras pessoas, né? E a gente sabe que medicina é muito difícil, é muito concorrido, né? Então, tem que estar bem preparada. Enfim, a Keila se formou, né? Em 2005. Isso, em 2005. E eu resolvi, assim, prestar pela VUNESP a 9 de julho, né? Você fez 5 anos de cursinho. Fiz 5 anos de cursinho, né?
Nesse período, eu acabei trabalhando um pouco, fui fazer o auxiliar de enfermagem, porque, na verdade, a gente sempre quis. Eu sempre quis medicina, a Keila sempre quis odontologia. Então, Minha assim, mãe quis colocar a gente para fazer pedagogia. Você entendeu? Porque, assim, são cursos... né? Professora e outras. São cursos difíceis, são cursos caros, né? Então, assim, poxa, elas gostam de estudar, mas será que a gente vai conseguir, né? Medicina, Medicina, ser professora, odontologia... sendo mais barato e tal. Né? Sim, porque também já tava tudo ali, né? Minha mãe já Você era tem professora. uma profissão maravilhosa, professora. Isso. E é professora. Então, assim, mas não adianta, né? É o dom. Né? Minha mãe tem o dom para ser professora, que nem o pessoal fala, tem gente que chega em mim e fala assim, Keila, por que você não fez medicina também? Eu falei, gente, porque eu não tenho dom para isso, né? O meu limite é odontologia, né? É o que eu sei fazer e eu faço com amor. De tanto que eu sempre prestei odontologia. Mas teve vontade desde pequenininha assim na escola? Desde pequenininha. Aí, entrando nesse... A gente brincava, nós, quando éramos crianças, eu brincava de ser dentista e ela brincava de ser médica. O cuidado do dente dela era da sua saúde. Sim, era assim, desde verdade. pequenininha. Com 7, 8 anos, a gente brincava. Eu brincava de ser dentista e ela brincava de ser médica. Então, assim, Nasceu pra ser, a então. gente sempre teve muita vontade. Sempre. Além da inspiração que eu tive, né? Porque na minha família, é uma família que já vem de berço, né? Tem muito médico. Meu avô, e né, dentista. Keila? Meu avô cuidava muito, assim. Ele nunca fez... Ele não estudou, mas ele cuidava das pessoas. Era desenrolado. Sabe? Era. Cuidava das pessoas. Então, eu acho que já vem disso. É a essência também, entendeu? Então, assim, aí foi assim que veio. Então, eu tive um tio também que ele era dentista, depois ele se formou para médico, entendeu? E aí, a gente foi crescendo nesse meio, e eu acho que isso também... De muita luta. De muita luta. E aí, voltando ao assunto da Kelly, quando ela se formou, quando eu me formei em 2005, e ela passou na Uninove, aí foi quando a gente sentou, todo mundo sentou, meu pai, minha mãe, e a gente Meus sentou. irmãos, né, que- O Ananias e o Jeremias nem se fala, porque a gente sempre teve um espírito muito coletivo, né? A gente família sempre, bem unida. muito, Sim. a gente sempre se ajuda. É, A um minha é o ajudando Então, contrário, assim, a minha é o quebra-pau. o amigo. Ananias- Mas também não se larga, viu? Não, a Isso é gente quebra-pau. é bom, né? é bom. Então, a gente sempre se ajudou muito. Então, assim, sempre. Então, assim, quando a Kelly passou, eu me formei... Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Porque eu me formei em 2005, a minha irmã entrou em 2006. E aí... Não, eu me formei em Foi. 2011, verdade. Foi mesmo. Você se formou em 2011. Então, eu me formei em Foi 2005, logo um ano quando foi em depois. 2006, ela entrou Verdade, é. na Uninove. E aí, como que vai ser? Faculdade na época era R$3.800. Hoje é muito mais, né? Essa você fala a sua. De A medicina. minha. De medicina. A minha era... Na época era Hoje é assim, bagaceira, não é o valor? Hoje é uns R$9.000, Filho de assim. pobre é difícil, então. É difícil. Gente, tem que ter oportunidade, né? Então, assim, nós tivemos oportunidade, né? Quem dera se todo mundo tivesse, Na né? verdade, eu tive a ajuda do FIES também, né? Ah, sim. Ela teve a Sim. ajuda do FIES. Mas você achou que foi muito sofrido? O Essa quê? etapa, pra você chegar e virar e falar assim, hoje eu sou médico e tal, foi muito sofrido? Foi difícil, né? Porque, para você ter uma ideia, eu pegava 3, 4 conduções. Então, eu saía da Vila São José, eu acordava às 4 horas da manhã, né? Por exemplo, quando eu fazia estágio lá na Zona Norte, Mandaki, conhece? Hospital Mandaki, Zona Norte. Então, às vezes eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã, às vezes até às 6, né? Dependendo, né, do estágio que eu estivesse, eu tinha que passar a visita nos leitos para o preceptor chegar às 7 horas da manhã e a gente passar o caso para ele. Então, às vezes eu saía de casa às 4h30 da manhã, né? Não tinha essa de carro, nada. Então, era busão, né? Então, eu pegava ônibus até o terminal, chegava no terminal, pegava o trólebus, às vezes ia para Jabaquara, ou às vezes, dependendo, eu ia para Santo André e lá eu pegava o trem, né? Nossa, uma luta, né? Então, era uma luta, né? Então, assim, tinha que ficar o dia inteiro lá, porque é integral, né? Então, era almoçar lá, às vezes...
dinheiro contado, porque assim, sempre tive, lógico, você entra na faculdade, eu tive muita ajuda da minha mãe, do meu pai, então era assim, a Keila me ajudando com valor, o meu irmão Jeremias dando ticket. dinheiro do ticket, às vezes, de alimentação, o Ananias me ajudou demais também com valor, então assim, cada um Deu um dava pouquinho. um pouquinho. A gente Muito fazia legal. vaquinha. Não, que legal, Então, né? assim, eu saí É. da faculdade, quando você sai da faculdade, você fala, putz, meu, sou recém-formada. Aí eu falei, meu, e agora? Aí minha mãe virou assim, Keila, quanto você pode ajudar na faculdade? Era 3.800 a faculdade dela na Já época. tinha terminado a sua. Já tinha terminado a minha, recém-formada, né? Me formei em Agora eu tô 2005. respirando. Aí eu falei, meu, agora eu vou procurar alguma coisa. E no começo tudo é mais difícil, né? Tudo é mais difícil. Quanto você pode ajudar? Aí eu, meu, na época, 500 reais era muito dinheiro, né? Era Minha mãe, dinheirão do caramba. não, 500 reais não. Você pode dar um jeitinho aí de ajudar mais. Olha, 800 reais. E eu era doida pra comprar um carro, sabe? Pra me ficar tranquila. E não podia. Porque eu falei, não, primeiro, né, responsabilidade e tal. Eu falei, não, pode deixar. Então, 800 reais, que na época pra mim era um bom dinheirinho, né? Na época era muito. Não que hoje não seja, gente, mas tô falando na realidade que eu vivia lá atrás. Na época, 800 reais era acima do salário mínimo, né? Entendeu? Era tipo... Era dinheiro pra caramba. Né? E aí eu falei, não, eu vou ajudar com esse tanto. Então, assim, eu me propus a ajudar. E aí, Ananias, o Ananias também, vou ajudar com tanto, né? Aí o Jeremias era o único que tipo, ele ganhava menos, estava iniciando. Então, ele falou, olha, eu dou meu ticket de alimentação para ela, né? Meu pai... também, com uma Nossa, quantia, meu pai- além dos livros. E eu Nossa. sei que na época também, né, Keila, meu pai acabou comprando, né, a parte lá do consultório, que você tem um consultório. Ah, não. né? Até então, meu pai me ajudou muito depois profissionalmente também, né? Que é onde eu tô hoje. E graças a Deus, sou muito realizada. Caraca, mas ouvindo assim, tu tá vendo? A família Mas deu uma força, assim, né, cara? não, sempre nos ajudando. Assim, minha mãe, nossa, ajudou demais. Porque a minha mãe sempre deu muito valor a estudo, né? Ela sempre fala que a oportunidade também faz a vontade também, mas tem que ser tudo junto. Então, A ela melhor sempre herança, deu valor. eles falam pra gente, É o né? Meu pai e minha mãe conhecimento. falam que a melhor, É. a única herança, né, que deve ser deixada pros filhos é isso. Né? É isso. Porque é algo que Não, ninguém, é algo que ninguém tira de você, Mas né? é legal O ouvindo estudo assim, é algo que ouvindo ninguém assim, tira. né? Cada um fez uma vaquinha ali, chegou Fez. pra ela terminar. Aí, difícil não, encontrar pai, família é assim, viu? difícil. Pai e mãe, sim. Agora entre irmãos, Tem família Não, tá matando entre família irmão, por causa é. de Mas, dinheiro, ó, né? bem difícil. Mas a gente sempre foi muito unido. Sempre. É. Não Ah, é então, falando que nada. da hora. Não, em relação a tudo. Não foi só em relação ao estudo dela. Em relação a tudo que precisou. Aconteceu isso daqui. Dá para ajudar com alguma coisa? Deu um probleminha no carro de tem. Dá. Sabe? A gente sempre se ajudou muito. Nós somos Legal. muito unidos, Sempre graças a fortaleceram. Deus. Mas é uma coisa que também vem de, né? De berço. De berço. Eu acho que é esse negócio Pô, de da hora, é criação. difícil encontrar família assim. Eu vou ser sincero pra você, eu acho que eu nunca Nunca achei. escutei. Eu também Primeira não. vez. Não, a gente Eu sempre só foi. vejo um querendo derrubar o outro, né? Mas dentro da família, triste, é. De tanto que a gente não tem esse negócio Essa de nova geração rivalidade, era né? muito louca, né? Hoje em dia tá muito diferente isso, né? Você na verdade. tinha falado do FIES? Dá pra você então. dar uma explicada pro pessoal. Então, o FIES é o seguinte, Isso é porque aquela é Um da- tímida, hein? Ela desenrola. Fala bem. gente, fala bem. eu adoro. Quando fala de Começa, medicina... já era. E quando Já eu era. falo de medicina, meu olho brilha, né? Deu pra perceber. Tu ama, que né? eu amo muito o que eu faço, né? Em relação ao FIES, é o seguinte, você entra na faculdade, na minha época era assim, não era logo do primeiro ano que se conseguia, não, né? Então, no primeiro e segundo ano e terceiro ano, foi assim, nessa luta, né? Então, era juntando dinheiro para dar lá no dia 5, né? Então, cada um dando valor e tal. E tentando, porque não era logo de início que conseguia. Tanto que eu consegui o FIES no terceiro... Eu estava indo para o terceiro ano. Não, né? quarto, não era, Kelly? Não, para o terceiro Terceiro? ano. Era para o terceiro ano. E aí, a gente acaba recebendo depois o retroativo. Na minha época, era 50%. Eu sei que hoje em dia consegue até 100%. Retroativo, né? você fala os 3 anos que você pagou? Isso. Eles pagam 50% daquele valor. Isso, para depois eu pagar, né? Então, eu me formei, por exemplo, e eu terminei de pagar o FIES. Eu sou formada agora, né, há 10 anos.
Terminei de pagar tem 2 anos. Aquele FIES. valor que foi devolvido. Isso. Então, o valor que, né, do FIES, eu me formei e fui pagando todo mês um valor, né? Então, FIES ajudou Foi muito, quando... FIES ajudou Foi bastante. quando diminuiu pra gente, né? Isso. Então, assim, logo no terceiro ano que ela conseguiu, na metade do terceiro ano pra frente, aí eu já consegui diminuir o valor que eu ajudava, né, Kelly? Consegui diminuir o valor. E aí foi quando eu juntei pra comprar meu carro. Aí tu falou, agora eu vou meter marcha, né? Que agora eu vou comprar um carro. Agora eu preciso. Não, aí eu falei, agora eu vou comprar meu carrinho. Foi quando eu juntei o dinheiro, né? Que aí sobrou. E aí as coisas também foram fluindo, foram melhorando, né? Porque aí eu fui me aprimorando, fui fazendo especialização e tudo. Trabalhei no começo sozinha, sem auxiliar, sem secretária. Aí chegou um tempo que eu falei, não dá, vou ter que arrumar alguém. Aumentando. E aí hoje eu tenho uma funcionária, amiga e companheira junto comigo ali, também no dia a dia, né? Que é a Beth, Mas minha como é que foi? secretária. Qual foi a sua primeira oportunidade depois que você se formou? A primeira oportunidade que esse dia está falando, como que De foi? trabalho. De trabalho. Sim. Aí, no começo, como tudo é difícil, então a gente sempre... A gente vai trabalhar em consultório popular, sabe? Bem simples e assim, ganhando ali porcentagem mesmo. Então, assim, no começo, eu tive que trabalhar dessa forma. Com outra pessoa. Para outra pessoa. Para Uma outro... renda bem Isso, mínima. ganhando menos, porcentagem, tudo. Foi quando eu tive... Aí, só que eu nunca parava de estudar. Sempre continuava ali fazendo especialização, atualização e tudo. E aí foi quando eu tive essa oportunidade que meu pai apareceu, né? Eu estava trabalhando num consultório odontológico, o dono, a esposa faleceu. E aí ele falou, olha, eu vou passar para frente, se você não quiser, você já está aqui, se você não quiser, né? Eu vou passar para outra pessoa. Aí eu fiquei muito com medo, porque imagina, né? Quase praticamente recém-formada. A faculdade é teoria, né? Mas na prática... É outra coisa. É outra caminhada. É outra coisa. E aí foi quando eu peguei e falei, vamos lá. Falei com meu pai falou, não, você vai pegar, você tem capacidade, você vai pegar. E através disso foi bom, porque assim, eu acabei sendo dona, né? Onde você era funcionária. Onde eu era funcionária. Acabei sendo dona e as coisas foram melhorando e foi quando as coisas ficaram até mais fáceis, até para ajudar, né, Kelly? Foi mais tranquilo também. Então, assim, foi fluindo, né? Você já fez trabalhos em escola? Tipo assim, você ir, ver o dente das crianças? Sim. Eu trabalhei, logo após que eu me formei, em 2005, eu sempre fui muito ativa na comunidade, né? Lá na Vila São José, tudo. E aí, no começo, tinha aquela creche do Padre Léo, comissário. Lá no Oleoduto, lá embaixo. A creche que você fala... Meu marido sabe porque ele me acompanhou bastante tempo, fazendo trabalho. Quando Margarida. Margarida, mas quando era lá mesmo, dentro do núcleo ali. Isso. Betel, né? Isso. Mas ele era lá embaixo Eu sei mesmo. onde era. Você sabe? Sei. Onde assassinaram o Eu Padre sei, Léo, né? isso. Então, aí eu fui 5 anos. Trabalhei 4, 5 anos voluntário lá, olhando, né? Fazendo uma avaliação na boquinha das crianças, fazendo aplicação de flúor, dentro do limite ali que dava mesmo para eu poder estar fazendo, entendeu? Fiquei bastante tempo lá. Tudo gratuito você fazia. Sim, gratuito, né? Sei lá, a gente sempre, eu e a Kelly, a gente sempre pensou assim, como a gente já era da comunidade, a gente já era ali do lugar, a gente teve oportunidade, né? Se destacaram, Muita né? gente Se não destacaram. tem, então a gente teve oportunidade. Eu Então, assim, acho que é uma maneira de agradecer, além sabe? A oportunidade de que a tudo, gente teve, sabe? A gratidão, de né? gratidão. Você vê de onde vocês saíram, né? isso, da onde a Lutaram, gente conseguiram. conseguimos, Aí o que por vocês quê? podem, vocês ajudam. Sim. Né? Até mesmo lá no meu consultório também. Então, assim, é uma maneira, é gratidão, né? Então, na verdade, a gente nós já tínhamos pensado nisso até muito antes, né? De qualquer outro assunto, na verdade. A gente já tinha essa vontade, né? De ajudar. doar. Doar um tempo, né? Às vezes a gente não doa
não faz tanto, mas você estando ali, você dando atenção, você fazendo aquela avaliação, você já tá fazendo alguma já ajuda coisa, né? muito, pô, você é louco? Você É ajuda verdade, demais. já faz Com já certeza. encaminha. Então, assim, é aquela atenção primária, saúde, né? Que falta muito aqui. Falta. Prevenção, né, Keila? Prevenção. Isso, e prevenção também, né? Na verdade, que falta muito. Então, assim, eu queria muito que muita gente tivesse a oportunidade que eu e a minha irmã tivemos. Claro que teve a união, a força, né? União. Mas eu União, acho que não verdade. foi só isso, foi oportunidade também. A oportunidade também ajudou a gente chegar onde a gente está também. As portas se abriram, vocês Se abriram, uniram. a gente se uniu e através disso também teve a Kelly também, o FIES também ajudou, né? Que é um programa do governo que tem que ter ação social, né, gente? Se a gente falar que não hoje em dia, eu acho que a ação Política social, pública é importante, a política né? pública A gente também sabe ajuda disso. bastante, né? Olha pro povo assim, né? É, olhar pro povo, gente, porque imagina, Porque medicina é difícil mesmo. Você vê medicina, filho de pobre, assim, né? Sim, é muito complicado. Difícil. Muito complicado. Eu lembro que eu pagava minha faculdade na Metodista na época, era R$ 1.400, R$ 1.500, fora a lista de material, que era muito caro, né? Hoje em dia, R$ 1.500 não é nada, né? Na verdade, né? E hoje a medicina é o quê? Uns 9 mil reais, né? Não uns 7 mil por aí? Os R$ 9.000, né, Medicina Kelly? hoje é de 9 a 11 mil. Rapaz, essa dependendo filha de rico mesmo que vai pagar 11 mil. Você tá doido? Por mano? mês. E é Por quantos anos mês. estudando? E isso é só também. Tem material também, né? Livros, enfim, é bem caro. E a né? pessoa para se formar em E quantos anos muitas vezes o estudando? custeio são 6 anos. 6 anos. Né? 11 Então, mil por mês. 6 anos. Soma aí. É Para bagaço. formar como, é bagaço como sério. médico generalista são 6 anos, né? E aí, depois, se você quiser fazer uma residência, dependendo do que você escolher, é 2 ou 3 anos. Você é médica Né? da família. Eu sou médica da família. Como que é? Como né? que é esse Então, trabalho? assim, eu me formei, né? E logo depois eu fui trabalhar, né? Então, assim, eu tive que trabalhar, né? Porque eu poderia escolher, por exemplo, fazer a residência, né? Só que se eu fizesse a residência, você tem um tempo que você tem que ficar trabalhando ainda, né? Com uma bolsa, né? Só que eu dependia de trabalhar para poder pagar a dívida, né? Algumas dívidas, né? Em relação a custeio, a que ajudou, né? Ao FIES, enfim. Então, eu preferia aí estar trabalhando. Então, eu entrei como médica de família numa unidade básica de saúde, que foi aonde eu aprendi muito, né? Eu amo muito o SUS, né? É um lugar, assim, que eu tenho um vínculo muito grande, né? Tanto que eu trabalho na UBS aqui, vai fazer 11 anos, né? 11 anos. 11 anos. A mesma UBS? Né? Bastante tempo. Na mesma UBS. E agora eu vou sair dela, né? Porque eu me especializei, eu fiz uma pós-graduação em geriatria, que geriatria eu sempre quis, né? Sempre quis geriatria. Então, eu lembro quando eu era pequena, né, Keila? Qualquer idoso, assim, que tinha próximo de casa, que precisasse de ajuda, Tu já tava lá. eu já tava lá, né? Eu lembro que... é muito engraçado. Minha mãe já sabia, falava com a Keila, né? Keila, já sei onde sua irmã tá, vai lá buscar ela. Porque eu tava lá, na casa de algum vizinho que tava precisando de ajuda. Se tava doente, era lá que eu tava, né? E ficava lá Tava com de eles, pirona, no ajudava. copo. Não, ajudava, sabe? Em relação a qualquer coisa. Se era pra ir no supermercado pra eles, ia eu pra ajudar. ia. Meu, Você entendeu? até assim, tipo, algum acidente, meu. Por isso que eu tô te falando, eu acho que é dom mesmo. O Jeremias, meu irmão, ele era danado, né? Gente do céu, você não conheceu o Jeremias, Não, né? Jeremias, eu conheço só o Ananias, ainda de vista. Não, o Jeremias, ele é o era... caçula. Ele é o caçula. Ele era muito danado. Então, ele era daqueles que ele corria e caía e machucava supercílio. Nossa, de dar ponto. E ele, mó tranquilo. Aí a gente cuidava, né? Eu e a Kelly e tal. Ele caía, sangrava, eu já gritava, Kelly, pelo amor de Deus! Sangue, Mas com sangue. qual idade? Uns 10 anos. Tu já Eu tinha gritava 10, ela? 11 anos. Já gritava. Era. Já gritava. Vem aqui, Kelly, tu resolve. Com 10 anos. 10 anos, 12 anos, sério. Aí é doutora já. Não. A Kelly, tipo, acalmava. Calma, Muito calma, engraçado. Aquele sabe? espírito de mansidão, né? De mansidão, por isso eu tô te falando, tipo assim, não é a frieza,
Não é nesse sentido que eu tô querendo dizer. É o dom de acalmar. Você entendeu? De aconchegar, aquela coisa. Porque, gente, Que o medicina hoje... paciente lá chega, vou morrer. Você fala, Meu, calma. medicina hoje em dia tem que ser humanizado, né? Você concorda? Tem que ser, né? Eu acho que tem que ter aquele Às vezes carinho você tromba assim. uns médicos muito loucos das ideias, porque também é muito sobrecarregado, né? Tem, igual você trabalha no UBS, mas tem o UBS aqui. Não, mas olha, indiferente de ser sobrecarregado ou não, você tem que ter empatia. Né? Você tem que se colocar no lugar do outro. Que maravilha, tu Né? acha isso? Que maravilha. Mas Com eu certeza. particularmente, já trombei uns doidos aí. Uma vez eu fui no médico, ele me passou um remédio, certo? Beleza. Depois de um tempo, eu voltei no médico, passei no mesmo. Aí ele falou, você tá tomando algum remédio? Eu falei, tô. Ele não lembrou de mim. Ele falou, qual? Eu falei pra ele, quem foi o doido que passou esse remédio pra você? Não, pra você Não. ver que... E era ele mesmo. Ele que passou, chapadão. Então, a correria e tal, eu não sei se vai deixando meio chapado, já tá cansado da profissão, Tem uns que é meio chapado, pô. Não, tem. Infelizmente, tem uns que é o que a Kelly falou mesmo, não tem empatia. Não tem o cuidado, entendeu? Eu acho que é o que eu te falei, tem que ter esse trabalho, tem que ter essa empatia e esse trabalho humanizado, né, Sim. Kelly? É, Você que vê a pessoa a chega pergunta, doente, chega é. acabada, ela quer pelo menos ser tratada direito, né? Com certeza. Se ela tá ali é porque ela precisa. Né? Exatamente, ninguém vai no médico. Então, eu não vou no médico que eu gosto. Lógico. Ninguém. Então, quando a pessoa senta ali, a primeira coisa que você se pergunta, e se fosse o meu pai, né? E se fosse a minha mãe, né? Como eu gostaria que o outro tratasse, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo, né? É se colocar no lugar. Você nasceu com Pra esse ser dom mesmo. feito... dom, De tanto que ela trabalha no Leblon e eu no Ferrazópolis. Então, é muito... E olha só, a gente trabalha próximo. assim. Próximo. E os pacientes que ela atende, tem alguns que eu atendo. Aí chega lá no consultório, fala, nossa, como você parece com a doutora Kelly, meu Deus. E tem gente que quer passar comigo por causa dela, tem gente que passa com ela por causa de mim. Por causa do tratamento Então, assim, diferenciado. porque eles, é como se eles... Não, o tratamento é igual, a pessoa é como se fosse uma pessoa só. Eu não sei se você entende, assim. Na Nossa, cabeça deles. eu tô entendendo aqui no Na momento que você cabeça fala. No momento deles. que você fala pra mim que vocês ajudam a família pra pagar a faculdade dela, cara, é extraordinário. Já dá pra entender tudo. Então, assim, as pessoas... Eu quero ser amigo de vocês. Entendeu? Eu quero fazer a faculdade. Não tem como. Não tem como. Porque é raro você ver família assim unida. o E quando pessoal- você encontra, filho. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui. É tanto assim, em geral, que o meu irmão Ananias, ele foi candidato a vereador, né? Falando em geral aqui. E a gente se ajudou. Tipo, ele precisou de ajuda. E ele falou, e aí, vamos lá. A família toda E aí? foi pra rua. A família toda foi pra rua, a família se ajudou. Ele falou, vou meter as Ajudou, caras. Vou meter as caras. Vou E ser aí? vereador dessa cidade. Quem sabe o dia, né? Se Deus Um Foi dia quiser, a né? primeira dele agora? Oi? A primeira? Foi a primeira. E aí Ah, tá. ele falou, mas eu não quero usar o dinheiro do partido, né? E vamos lá, e como que vai ser? Aí eu, de novo. Vamos lá. Mas vamos lá, né? Mas Vamos por quê? ver- E Por aí? que ele não Vamos queria investir. usar o fundo partidário? Não, ele não quis. É porque tem muito político que não curte, Ele parça. foi coisa da cabeça dele. Esse Tava fundo falando, não quero partidário, mais. partidário é um lixo, mano. Pagar dinheiro pra investir em campanha. Ele não quis, ele resolveu falar, não vou querer. E aí, como é que vai ser? Aí juntou a minha irmã, juntou eu, juntou o Jeremias, juntou meu pai. Então, assim, teve pessoas Alguns também... primos, alguns né? primos, até alguns primos da família. Cada um Então, foi assim, dando um cada valorzinho. um foi... Porque, é muita coisa, né? Se você for ver. É o gasto, né? Né? É muito gasto. Então, Demais da assim... conta. Demais. Então, assim, foi um ajudando, outro ajudando, né? E até que ele foi até bem votadinho, né? Por ser a primeira vez e sem dinheiro, Bem até que votado. foi muito bem votado. Então, Mesmo assim, a voto. gente se ajuda bem. A gente se ajuda bem. Então nossa. É aquela frase, né? A união faz a força e é verdade. Isso. E é verdade. Ela é verdadeira. E eu Isso acho que não tinha que ser uma Quando coisa coloca só. em prática, né? Quando coloca em Quando é prática. colocado em Verdade. Isso mesmo. E eu acho que não tinha que ser só, tipo, em família, né? Eu acho que teria que ser... Eu acho que na sociedade em geral, né?
Eu, pelo menos, se cada um tivesse essa empatia com o outro, eu acho que Cada o um mundo seria... fizesse um pouquinho. né? eu acho que o mundo seria bem melhor Eu posso nesse, dar a palavra nesse certeza. sentido. Não é? Certeza. Certeza seria. Certeza seria. Né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Esse é o verdadeiro caminho, na verdade. Que legal. Então, nós Bora somos lá, muito felizes. As perguntas. Caminho da graça de Deus. Qual é a parte mais chata do serviço de vocês? Porque não é 100%. Algo assim incomoda. É para as duas. Eu vou dizer para você, a parte mais chata é o seguinte, às vezes você lidar um pouco com o ser humano, sabe? Por exemplo, cuidar do paciente, às vezes, exige um pouco de boa vontade da família, né? Por exemplo, você cuidar do idoso, você depende da família também, né? Para fazer a parte de ajudar e de apoiar. E, às vezes, a gente sabe que cai nisso que vocês acabaram de falar, união, né? Então, não tem. Então, às vezes, o médico ele fica de mãos atadas, porque ele quer fazer a parte dele, mas o paciente ou o familiar não faz. Então, você fica naquela de estar enxugando gelo, né? Então, você orienta o paciente, explica o que deve ser feito e esse paciente ele não te dá o retorno, né? Ele não melhora. Então, eu me sinto, às vezes, um pouco frustrada, entendeu? Em relação a isso. Mas você não era daquelas médicas de pegar e dar uma bronca não e falar, ó, vocês estão vacilando aqui, vai por esse caminho aqui, ó. Você... Sim, com certeza. Mas muitas das vezes não depende só do paciente, você entendeu? Por não, exemplo... Para a família. Para a família, com certeza. Tu Com vai em cima, certeza. Eu chego, falo, olha, e aí, né? Mas porque às vezes vem muito daquilo, mas o meu pai não foi bom para mim. Agora eu tenho que cuidar dele? Vou descontar, agora vou matar ele. Você entendeu? Não, é verdade. Tem umas pessoas que falam assim, vou matar ele agora, já vou descontar tudo. Mas então é isso. Então, às vezes, às vezes a gente se frustra um pouco por causa disso, entendeu? Porque às vezes não depende só do médico para a melhora do paciente. A gente precisa do outro também, né? Do paciente mesmo querer ou da família querer, mas... Aí você trabalha no não SUS, acontece. mas você atende particular também. Eu trabalho no SUS, sou apaixonada pelo SUS, né? Mas eu atendo particular. Então, eu faço visitas domiciliares, eu tenho É isso que eu ia te pacientes... perguntar, que eu tinha essa dúvida. tenho. Médico da família, eu falei assim, eu acho que ela vai na casa da pessoa. Eu faço. Na geriatria eu trabalho, para geriatria, né? Então, eu faço visitas domiciliares pela unidade básica de saúde, né? Então, eu vou até a casa do paciente que é acamado, que não consegue vir até a mim, né? E eu faço, sim, as minhas visitas domiciliares particulares, né? Em outros horários, sim, de trabalho. Eu acho que para aquele é até um pouquinho mais complicado, porque assim, eu não trabalho no SUS. Eu não trabalho, apesar de reconhecer o SUS, eu não trabalho. Eu sempre trabalhei mesmo assim, tendo consultório, eu trabalhei do seu barato rapidinho, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu não tive essa. Então, eu já atendo um padrão um pouquinho melhor. Atendo gente, claro, um pouquinho de classe média mais baixa, mas atendo um padrão um pouquinho melhor, né? Para aquele eu acho que é um pouquinho mais complicado, porque não que comigo não tenha, tem que ter também a parte humana. Mas a da Kelly, outro dia a gente a Kelly, né, tava conversando comigo que são pessoas que às vezes não sabem ler como que vai tomar um remédio, como que vai saber o horário que vai tomar. E eu falei, Kelly, como é que você faz? Aí ela tem que fazer a lua. Eu tenho que sentar. A Kelly senta, aí ela faz um papelzinho assim. E ela coloca... Não. Tudo, né? Não, ela escreve um papelzinho, ela fez um papelzinho para um paciente, né, Kelly? Sim. Que ela colocou para tomar de dia. Ela teve que fazer o desenho do sol. E aí ela colocou, né, Kelly, para o paciente saber que aquele remédio é dia. E aí fez o desenho da lua para o paciente saber que aquele remedinho é da noite. Então, assim, você tem que ter esse espírito, né? Na verdade, você tem que enxergar além do ser humano. Isso, Você entendeu? além do ser Porque, humano. assim, é muito fácil Isso. você É um chegar... dom de Deus, né? É muito fácil você chegar e falar assim, olha, você é diabético, você vai tomar essas medicações. Tá. Você entendeu? Não, doutor, eu não entendi. Mas por quê, né? Então, o paciente não sabe ler.
Você entendeu? Então, Parece. você tem que sentar, mostrar para ele como é que toma, separar a medicação, né? Por isso que eu digo que eu aprendi muito. O SUS eu aprendi demais. Eu tenho uma gratidão enorme, né, pelo SUS. Foi onde o que eu sou hoje em relação à medicina foi o SUS que me trouxe, né? Tanto que agora eu vou sair dessa UBS, né? Mais de 10 anos aí trabalhando nela. Mas grata, né? E feliz de que eu pude contribuir, né? Com aquilo que eu pude fazer o máximo, né? Para poder ajudar, né? O próximo. E o SUS mostrou bastante competência agora nessa época da pandemia, né? Porque o São Bernardo mesmo, São Bernardo, eu acho que foi uma cidade modelo. Sim, Né? Não sim. ficou aquele, nossa, aquela loucura e tal. O SUS, ele tratou o paciente certinho. Sim. Falam, eu não entendo, mas falaram foi que... um serviço organizado, Falaram né? que o particular deixou a desejar mais que o SUS. Né? O particular, assim, o caos foi mais instalado, o SUS foi mais controlado. Sim, mais organizado, né? Então, por detrás ali, você vê que tem uma equipe toda, né? Trabalhando, né? Se organizando para que dê certo ali na frente, na porta, né? Na entrada do paciente. Então, o paciente entra, né? A porta de entrada está ali, mas por detrás tem um monte de gente aí trabalhando para poder fazer funcionar da melhor maneira possível, né? Perguntei para você a parte mais chata, não vou perguntar para você também, porque senão... Não, tudo bem. 2 horas some. Qual que é a parte mais bacana do seu serviço, Keila? Ai, gente. Pegar dente bom, né? Não, ao contrário. Vocês não sabem. Não é gente bom, não. É dente bom, não. É ao contrário. Eu trabalho, como eu trabalho na parte de ortodontia e ortopedia, eu pego muito caso cirúrgico, né? Aqueles pacientes prognatas, assim, o que assim. Atendo muita criança e faço ortopedia. Então, assim, eu acho legal quando o paciente ele chega de um jeito e sai de outro. E ele fica totalmente satisfeito, né? Porque é função, ele perde função. Então, o paciente está assim, retoprognato, assim, né? Igual, eu sempre falo com as crianças, né? Eu falo minhas crianças porque eu faço muito ortopedia. Então, eles saem transformados mesmo. E aí, vai colocar aqueles aparelhinhos chato, né? Aqueles extrabucal, né? Que tem hoje em dia, né? Aqueles aramão grandão pra fora, você tem? Sim, tem, ainda tem. Mais ou menos, nesse sentido, mas ainda tem. Aquilo é zoado, hein? Tem. Mas aquilo ali, gente, aquilo ali é ótimo, Mas hoje a geração não quer andar com aquilo mais na cara, não quer? Não, hoje, sim, a gente conscientiza, conversa direitinho, e eu mostro foto de antes e depois para as crianças e tudo, e eles ficam super animados, porque eles querem ver transformação também, entendeu? Tem alguns que dão um trabalhinho, mas tem outros que acabam, não, eu vou usar. E aí eu mostro foto de antes e depois, eles falam, eu vou ficar assim, E aí depois que eles ficam transformados, eles ficam muito felizes. Então, assim, e caso cirúrgico também, de paciente que tem que fazer cirurgia, que eu tenho um bucomaxilo muito querido, um amigo meu, que também trabalha na minha equipe, né, e tudo, e eu mando para ele. Então, assim, o paciente vai fazer cirurgia mesmo, ortognática no hospital e tudo. Como funciona a cirurgia? Ele tira o dente? Não é o dente. Ele desloca a mandíbula, a maxila, é cirurgia mesmo, bem, assim, complexa, na verdade. Um bagulho doido, então, né? o que eu faço? Eu preparo o paciente, né, descompenso, preparo o paciente todo, coloco o aparelho, ele fica um ano e meio no máximo, às vezes até um pouquinho antes, e aí eu vou até certo nível do tratamento, coloco os ganchinhos, ou às vezes não é esse o caso, né, mas faço o preparo até o limite da cirurgia, e aí eu mando pro bucomaxilo. Aí o bucomaxilo já faz a parte cirúrgica, né, e aí faz a cirurgia e descompensa esse paciente. E aí coloca ele em oclusão ideal, né? Que é o normal, que é o que deve ser, né? Que é a oclusão correta. E aí o legal é você ver a alegria do paciente. Então, o retorno que você tem, né? E a alegria que o paciente tem de o cara chega lá com a bocona tudo pros dentes pra fora. Não, tem uns que nem se reconhece. Fala, nossa, né? Porque até uma cirurgia plástica, né? Porque imagina, o paciente assim, depois ele tá normal...
É incrível, né? É porque tem que cuidar dos dentes mesmo, que o bagulho é muito louco, você sorrir banguela, filho, é embaçado. Não... É porque muitas vezes... É chato. É porque se eu muitas sorrir, vezes... tá faltando um dente assim, mano. Sério. Os outros acham bico. Porque muitas vezes não é só isso. Não, muitas a vezes boca, filho, é função. Então, assim, não é só estética, gente. Mexe muito também cuidar com da o saúde, interior né? da pessoa também. Não, é a saúde autoestima, geral. né? Autoestima, Com né? a autoestima. Você vê a criança também mexe com a autoestima. Você entendeu? Tem criança que sofre bullying na escola por causa disso. Tem mãe que leva pra mim por causa disso. Porque o filho tá sofrendo bullying, entendeu? Então, assim, você vê que é uma coisa que vai muito além do que a gente imagina, né? Então, mexe com a cabeça também do ser humano. Então, isso é legal. Então, ver o paciente saindo transformado, assim, é muito... Feliz, né? Nossa, feliz, é muito gratificante. Eu até imagino, né? O cara chega lá faltando, um dente, 2 dentes, chega lá, sai de lá com 2 dentes, eu solto o rojão, filho. Mas referente a gente. outras coisas caras, outras com dente podre, assim, em cima da sua experiência que você tem. Você acha que hoje as pessoas cuidam menos mais? do que... Não, menos do que o necessário? Chega muito, assim, dente podre. Não, Hoje olha... as criancinhas eu vejo bastante, que as mães só enfiam doce e não escovam os dentes das crianças, né? A gente orienta bem. Doce. Não, mas isso. Porque, assim, é que hoje as pessoas estão com a cabeça bem, assim, mais abertas, né? Mas eu vejo há 17 anos, logo no começo que eu me formei, tem mãe que achava que não tinha que tratar a criança porque os dentes iam cair. Porque iam trocar a dentição. E não sabe que é através da dentição decídua que você tem uma dentição permanente mais saudável, né? Então, assim, você tem que manter os dentes de leite ali, os dentes decíduos, para você ter até uma boa oclusão. Isso né? é Se você questão perde de o dente orientação, antes, né? é orientação, é prevenção, né? Que eu acho que falta muito. Nossa Senhora, eu falo com a Ananias, eu falo com todo mundo que eu conheço que trabalha nessa parte de política, porque política tá na nossa vida, né, gente? Não tem jeito. Tudo é política. Tudo é política, então não adianta. Então, assim, eu Um acho... pouco de política. não tem jeito. né? E eu acho que tem que ter mesmo. Eu acho que essa atenção à saúde primária, essa parte de saúde bucal, eu acho muito defasado, assim, na rede Hoje não pública. tem nenhum projeto aqui em São Bernardo. Meu, tinha que ter. Eu falei, eu quero ver se eu, quem sabe, né? Uma das coisas, eu falei, Ananias, um dia, quem sabe, né? Se a gente batalhar e se ganhar, é uma das coisas que eu quero lutar pra Lutar por ter. essa causa. Eu quero, porque eu acho que é uma causa, assim, gente, é câncer de boca. Eu já diagnostiquei câncer de boca e mandei pra ela. Sim. Olha só, quer dizer, foi uma vida salva, né? Então, na verdade, não Tipo, foi, Kelly? você viu o Olha caso? só pra você ver como é... Sim, olha só pra você ver como é que é as coisas. A Kelly sabe, ó. A Kelly do Leblon e a ali do Ferrazópolis. Aí o paciente foi no consultório e tal. Aí eu não olho só, que nem hoje. Hoje eu fui lá na ação social... lá não dá para fazer muita coisa. Então, assim, o paciente senta, eu faço a avaliação, tô com a luva lá, olho, não olho só dente. Eu boto a língua para fora e passo a mão. Na verdade, não é ação social, mas o que você faz lá, É você um faz no caminho. seu consultório particular também. Não, faço, é igual. Né, Kelly? Do mesmo jeito É que eu igual. trato num lugar, trato no outro. Isso Então, é assim, importante. eu não Tem olho diferença. só. Não, eu não olho só dente. O paciente abre a boca, olha. Não, você tem que olhar tudo. Eu saí da faculdade aprendendo isso. Língua, lábio, bochecha, ver se tem alguma alteração, se tem alguma íngua, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar tudo. Não é só dente. Até porque a gente não se faz só de dente, né? Então, é um sistema estomatognático completo. Então, a gente tem que olhar tudo. E aí, foi esse paciente lá no consultório e eu fiz anamnese e tal. Palpei, aí ele olhou, eu olhei, eu vi que tinha alguma coisa diferente. Aí, o que eu fiz? Mandei uma mensagem pra Kelly. Falei, Kelly, tem um paciente aqui no consultório, assim, assado, tal. Manda aqui pra cá que eu vejo, que a gente vê aqui porque aí, como é um paciente um pouco mais humilde e tal, a Kelly já conseguia encaminhar, entendeu? Aí, eu vi que tinha alguma coisa diferente, aí mandei pra Kelly, lá pro posto. A Kelly, claro, olhou, mas ela mandou pra dentista da UBS mesmo. E aí, realmente, tinha um probleminha, né? Então, na verdade, era um câncer de boca, né? Que foi, graças a Deus, diagnosticado no estado inicial. E aí, a Kelly conseguiu encaminhar. Prevenção primária. Prevenção primária. Né? Por isso que isso é importante,
Entendeu? Descobriu no E começo, aí, já deu tempo de arrancar, né? Já deu tempo de Mas você fazer o consegue identificar o tratamento. que causou o câncer? Então, Pela história clínica. Então a gente pergunta, né? É tabagista? Bebe, né? Então tem os fatores de... tem os fatores de risco. de risco, Né? É multifatorial, né? Tem os fatores de risco. Mas assim, se eu não Beber muito tivesse é o perigoso, cuidado, Sim. Tá vendo, né, Matheus? e se eu não tivesse o cuidado Bebe. de analisar, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que olhasse só dente, entendeu? Que eu me preocupasse só olhando dente ali, vou ver dente. Que eu não, sabe, não vou ver lábio, língua, bochecha, Examina tudo vou e examinar tudo. Não, a odontologia é muito mais do que... Não é só dente, né, gente? O pessoal tem uma... Faz uma análise... visão errada, uma visão né? errada da odontologia, né? Não, mas porque a você se odontologia... destaca nessa área. Meu, Mas tem odontologia- dentista que é só, tipo assim, abre, mas agora. isso tem em todas as Igual áreas. o médico também que fala. Médico. É, É igual vem pra cá, senão eu te matar advogado. você. Isso depende do Isso é profissional, de pessoas, né? De De pessoas, é. Vocês têm amor porque você faz. É pessoa que Sim. tem amor no começo, mas depois não sei se desanima. Olha, se... não adianta entrar na medicina achando que vai ganhar. Eu vejo muito isso. Muita gente querendo entrar na medicina para ganhar dinheiro. Que é né? bom também, né? Lógico, a gente precisa, Claro. né? Mas Com tem que entrar por certeza, a amor, gente né? precisa. Mas tem que ter amor. É um médico que não Tem passou. que Se ter ele não amor, amar a gente, filho, senão... tá na profissão errada. Porque não é fácil também, né? A medicina também não é só você estar ali atrás de uma mesinha. Não, vai muito além disso, né? Então, você tem que realmente gostar, né? E principalmente gostar de ser humano, né, gente? Porque não dá, É. né? Quem trabalha na área da saúde tem que Que eu gostar do ser vejo, humano. pelo amor de Quem Deus. trabalha na área da saúde tem que gostar do É porque ser na área do humano. SUS mesmo, às vezes você pega um paciente que vai lá muito louco também, quer descontar a raiva dele na médica. Ah, isso existe sempre. Já pegou muito cara assim? Nossa, Aí você fica bem calmo. muito. Não, você tem que respirar fundo. Você tem que mostrar para ele que ele tá errado. Senhor, calma, senta, vamos conversar. A pessoa fica toda sem graça, sabe? Ela começa a... Ai, doutora, desculpa. Você entendeu? É o espírito você da tem que mansidão, ter. né? É. Agora, se eu sou médico, eu já Ali no também do já... Silvino eles discutem, os médicos lá discutem. Eu mesmo, se eu A sou médica médico, eu já mando se Tava lascar. com muita dor de garganta, tava entupida mesmo. Tinha como trabalhar lá, viu que tava entupida. Eu vai me dar atestado, não? Aí porque não tinha bezetacil. Eu só melhoro com bezetacil. Pode tomar qualquer antibiótico que não melhora. Eu fui falar pra ela, porque tava naquele tempo que tava cheio, né? Então eu fiquei o dia todo, eu saí do serviço era 2 horas, eu saí de lá era 11 horas. Eu falei pra ela, eu tô aqui desde as 2 até as 11, tem que trabalhar amanhã cedo ainda assim, ruim. E ela, e eu que tô aqui desde ontem. Tchau. Não deu não, Fala atestado mesmo, não? Deu não. E médico ignorante, fiquei bravo. hein? Eu naquela pandemia de conjuntivite, cara, eu nunca Como é que gostei você muito de trabalhar assim não, sabe? Você consegue Metia identificar sabão nos olhos se e o pegava paciente tá... Essa Vamos é uma falar maloqueira, no linguajar... Então. Você vê que tem médico que não é Deixa eu 100%. terminar de falar. Eu tô falando, tem médico que não é 100%. Eu metia sabão no olho, ia pegar atestado e passava batido. Aí a pergunta eu falo pra ela, como é que Conjuntivite. você consegue identificar que o paciente tá, vamos falar, dizendo uma palavra mais... Se ele tá fingindo, é isso? Metendo um louco. Olha, é difícil de avaliar. Isso eu acho que é só com o tempo, sabe? Porque é muito subjetivo, né? Não tem como você dizer que aquela pessoa, por Não tá exemplo, sentindo não está dor. sentindo dor, né? Como que você vai provar, né? Na verdade, você tem que acreditar. Lógico que tem aqueles que a gente observa que eu prefiro 1000 vezes, porque isso já aconteceu. O paciente chegar, sentar ali, falar assim, olha, doutora, é o seguinte, na verdade, hoje eu não acordei bem. Não dá para eu trabalhar. Ótimo! Você foi sincero. Atestado, eu dou, tá? Aí, pessoal, Agora- quando for atrás de atestado, ela vai passar o endereço. Não, sabe por que eu tô dizendo isso? Porque assim, você imagina, você tá lá atendendo um monte de paciente, aí chega um caso lá, doutora, eu tô com muita dor aqui, mas a pessoa tá ali, aí você medica, tá tudo bem? Ainda não tô bem. Então, você percebe que a pessoa tá ali, não é porque ela tá com dor, é porque ela quer atestado. Você entendeu? Então, com o tempo você vai percebendo que a pessoa... Você entendeu? Tá É na falando prática. em casos na prática de você pessoas percebe. que vai indo, vai indo. Então você tá lá um dia,
dá uma semana, volta de novo. Eu Isso era acontece, assim. Não, gente. passado eu era assim, não vou mentir, não. É Eu verdade, inventava. aí você observa E que a doente pessoa- mesmo, o cabo não vai. Agora, pra fingir, pra pegar atestado, eu ia. Doente eu não ia, não. Não ia. Agora, pra pegar atestado, meu Deus do céu, filho. Coisa mais boa que tinha era ficar em casa uma semana. E você dava atestado? Você conseguia? Lógico que eu conseguia. Eu inventava dor de barriga, conjuntivite. Então você era um bom ator, então, hein? Eu era bom Conseguia ator mesmo. engrabelar. Chegava até a chorar, filho. Nossa Doutor, meu Deus do céu, não tô Senhora. aguentando. Bastante também. Meu Deus. A minha desculpa era mesmo que eu tava com o pulso doendo. Aí fazia raio-x, aí de braço engessado, braço bonzinho. Ali no central mesmo. Sabe o que eu ia falar pra você? E essas lentes que o pessoal tá pondo nos dentes? Prejudica a pessoa? Sim. Nossa, boa. Gostei da pergunta. Bom, Tu viu que então foi uma pergunta boa, né? Foi Ah, uma que legal. pergunta Gostou, boa. então mete marcha. Foi, gostei. Então, assim, ó, a lente de resina, eu acho assim, tem que ter indicação, né? Eu não sou assim, uma pessoa assim, mas ela é muito brega, né? Porque hoje em dia é o que tá na moda, né, gente? Né? Mas eu acho que esse negócio de sorriso tudo igual também não é legal, né? Deus que sorri parece cavalo, Então, né? assim, às vezes vai paciente Não, lá. na verdade? Não, é tudo Os cavalão, igual. Tá os todo dentão mundo pra igual. Tá todo mundo igual. Então, assim, cada um tem sua identidade, né? Então, assim, eu faço faceta de resina, faço, mas se tiver indicação, né? Que tipo de indicação? Dente muito escurecido, pessoas que têm tratamento, muita restauração anterior, né? Fez tratamento odontológico, tem aqueles dentes acinzentados, dentes em forma, que às vezes tem aqueles dentinhos pequenininhos. Então, eu acho legal melhorar a estética, né? Mas, por exemplo, um dente igual o meu, eu não vou colocar resina, né? Fazer faceta. Não tem precisão. Tem gente colocando faceta para deixar o dente branco. Gente, faz clareamento, né? Tem outras coisas que você pode... né? Nada melhor do que a gente manter a nossa identidade. É igual o dente é uma identidade, né? Na verdade. Então, assim, eu acho que tem coisas na vida que tem que ter cautela. Mas, infelizmente, muita coisa virou marketing, né? Então, assim, isso tem na odontologia. Né, e é caro. Isso caro. tem na odontologia. É muito caro, né? Então, assim, isso tem na odontologia como tem. Marketing tem em todas as profissões, né? Na verdade. Mas eu não vou em modinha, né? Tem paciente que chega lá no consultório e fala, eu quero colocar faceta. Eu falo, É faceta. pensa bem. Na verdade, a faceta, lente que é diferente. Porque tem a lente, que é de porcelana, que é aquela que você desgasta todo o dente. Já viu até esses influencers, que às vezes mostra com os dentinhos pequenininhos. Você já viu? Tiro limpa esse dia, né? O dele é lente. O dele é lente de contato, mas Se é acaba desse ficar pobre e começar a zoar os dentes? Sim. Já pensou? Ah, Aí é Tu complicado. viu? Pedacinho só, Aí pô. já era, hein? Sim, porque às vezes a pessoa acha que é só colocar dente pronto, tem que fazer manutenção. Não é só você colocar o dente pronto. Ele é a lente, tiro O limpa. dele é lente de porcelana. Certo. Aí tem o pessoal fala hoje em dia que a faceta é lente de resina. Por que lente de resina? Porque não tem desgaste no dente. Então, assim, essas lentes de porcelana que você vê que o pessoal fica com o cotoquinho lá do dente, que é um preparo que a gente fala, e vai só com o dente lá e coloca no local. Esse é lente de porcelana. O de resina, você quase não faz desgaste no dente. Você vem aqui, ó, e já coloca a resina por cima do seu dente. Você entendeu? Coloca uma porção de resina no próprio dente. Com pouco desgaste, uma coisa, às vezes nem desgaste tem. Então, assim, essa é a lente ou faceta de resina que a gente fala. E o cuidado é muito assim como... E aí, às vezes, a pessoa acha que é só colocar ali e Já é. pronto. E não, você tem que... Porque a resina, gente, uma hora escurece ou pega pigmento. Então, você tem que fazer manutenção. Às Mas vezes a ela pessoa... protege o dente que tá embaixo? É que, na verdade, Porque ela quando você cobre. coloca- Ela cobre. a parte da frente, né? Tem que ser muito bem feita. Ela tem que ser subgengival, porque senão, imagina, vai ter resíduo de alimento ali, entra por debaixo da gengiva, inflama. Então tem é que um ser barato muito que é bem mais feito. boniteza mesmo, né? É tipo, vamos supor, eu tô ficando bem careca, eu ponho um boné pra esconder. Entendeu? Só que assim... É a mesma coisa. Só que assim, é legal, mas assim, com cautela, entendeu? Com indicação, tem que ser feito com uma pessoa que entende,
né? Não é em qualquer lugar que você vai fazer. Então, assim, eu acho que tudo tem que ter o equilíbrio na vida, né, gente? Nada pode ser também... Aí com o tempo você de ficar qualquer polindo, jeito. né? Aí tem que estar fazendo manutenção, entendeu? É igual quando vai colocar aparelho, que a pessoa acha que é só colocar... Na época da modinha do aparelho, lembra? Que o pessoal colocava aparelho lá e trocava borrachinha. Tinha um doutor lá na Jurubatuba, lá você ia pôr o aparelho lá e não fazia nada, só ia apanhar, não via dente, nada. Ele Isso nem era apanhava o R$50 aparelho. real. Era de R$50. Todo mundo lá nos prédios foi. Era lotado. Nossa, Todo mundo. Tô te gente. falando. Não, Era lotado. Só... Onde você colocou? Então. Lá na Jurubatuba. E você? Na Jurubatuba. E você? Na Jurubatuba. Então. Só que a Tô te pessoa não falando. sabe Era que... o Só que a pessoa dentista não sem sabe... vergonha. Isso. Mas só que a pessoa não sabe que aquilo vai dar consequência pra ela E depois. apertava os dentes, eu coloquei também. Né? Apertava Você os dentes. colocou esse aparelho? Coloquei. Era... Meu, você... Não, mas isso é muito... Não, mas isso é muito tempo atrás, pô. Eu era moleque. Apertava-se os dentes assim, ó. Não, porque era moda, né? Você mudar de cor, vermelhinho, azulzinho, Aí, tá preto. vendo? Você tá vendo como você também fazia parte da E modinha? tinha manutenção. E outro. E ele Mas tinha era mau só as hálito, hein? borrachinhas. Ele era um dentista que tinha mau hálito. Eu falava, Às mano... vezes não era nem Não, dentista. sem Sem vergonha. não era nem dentista. A dentista, mano, eu tô com a minha boca mais cheirosa que a dele, mano. Eu falo, doutor, meu Mas Deus como do é que céu. você percebia que tava de mal ali? Não, é porque ele tava, sentia? eu deitava assim, ele ficava do lado. Aí o bagulho dele lá não cobria, não, mano. Eu não... Mau hálito. Nossa, é louco. Mano. Então, é isso que eu tô falando, meu. Eu acompanhei Esse é- meu amigo uma vez. A manutenção lá era só pra trocar borrachinha. Então, Mas gente. o ambiente era bem de dentista mesmo. É, Sim, então. tudo bem não, estruturado. mas, ó, já chegou paciente no consultório e eu não atendo. Eu não atendo, eu falo, não. Você quer fazer a manutenção direitinho? Quer ver? Deixa eu ver se você tem indicação. Até hoje aparece. Eu falo, não, a gente pede a documentação, eu faço planejamento tudo direitinho, porque eu faço tudo planejado. Faço planejamento direitinho, e aí eu sento com você, converso e a gente começa. Aí tem uns que falam, não, eu quero, porque vê que o negócio é sério, né, que quer realmente tratar. Mas já peguei casos naquela época, hoje em dia tá mais tranquilo, de paciente que colocou e teve consequência, assim, bem grave mesmo, né? Num consultório que eu presto serviço de uma amiga, chegou o paciente lá com perda óssea, né? Com dente destruído, dente mole, né? Pra falar palavreada aqui pra vocês entenderem. Com dente mole, e o aparelho que estava segurando o dente era o aparelho. Por quê? Porque só trocava borrachinha, colocava fio de... Tinha um que colocou, gente, fio de vassoura, sabe aquele... Não é fio, sabe aquele negocinho de vassoura, aquele espelhinho da vassoura? Meu, colocou no dente ali e colocou a borrachinha por cima. Eu falo, gente, como é que a pessoa tem coragem de colocar aquilo na boca? Você colocou não, né? Não. Os aparelhos ficavam legal, mas eu acho que ele não era dentista mesmo, não, pô. Acho que era picareta, mano, tá dele. ligado? Era picareta, não era dentista, não. Mas Tem. o consultório dele era lotado, você não tinha horário, filho, pra você ir. O predinho foi em peso. Então, você vê o povo, o povo... 6 sabe horas da como é manhã que tinha fila, pô. Então, você Nossa. vê. E, meu, será que esterilizava? Às vezes nem esterilizava o instrumento. O cara tinha mau hálito, ele vai esterilizar um mau hálito, dentista. Não, gente, eu não teria coragem, Esterilizava nem a não. boca dele. Mas... Ai, Tem tá também vendo? Não, um processo, eu né? acho Às vezes que- as pessoas não querem passar pra... tem que fazer isso, tem que fazer um documento, tem que fazer aquilo. Sim, Aí mas... aparece... Não, na Jurubatuba tem um que você já chega e já sai... Mas isso é tratamento? Não. Isso não é tratamento, não é qualidade de serviço, entendeu? E vocês Então, não vale duas, a pena. nasceu essa vontade de vocês desde nova ajudar as pessoas, certo? Sim. Como que é esses Sim, projetos sim. de vocês? Vocês fazem como? Vocês vão? Olha- Cesta básica? Como que é? Não, é assim. Ela faz a parte dela como médica, você como dentista? É, que nem tipo hoje, né? Aí tem lá a igreja, né? A comunidade. E tem muitos eventos sociais em comunidade. A gente não faz só para... Nós Não somos, só em um lugar. nós somos católicas, mas a gente não faz só para a igreja católica. A gente faz para evangélica também. Onde tem Não gente, vocês fazem. Onde É. tem pessoas, né? Aí é isso que interessa pra gente. Aí se chama, por exemplo, foi o padre Gilberto, ele é padre, que era Gilberto também, né? Ele mandou mensagem pra mim, eu falei, de onde que é esse senhorzinho que tá aqui? Eu falei, não, é que eu fiquei sabendo que o ano passado nós fizemos um projeto ali do Dia Mundial dos Pobres, ali na Matriz. Então, o evento foi maior, aí eu já consegui falar com a Colgate, já consegui algumas escovas, assim, algumas
pastas e tudo para poder dar, né? Aí nós fizemos... E aí, através do Dia Mundial dos Pobres, lá na Matriz, a gente ficou conhecida, né? Assim, posso pegar seu contato e tal? Aí um padre vai falando pro outro. Foi quando esse chamou a gente pra gente estar hoje. Eu fiquei até preocupada, que quando você falou, tem podcast à tarde. Eu falei, não, vai ser de manhã. Eu falei, graças a Deus. Porque achei que não fosse dar, né? Mas aí, eles chamam a gente. Assim. E fora isso, meu irmão, ele sempre tá no meio, né? O Ananias, ele faz parte. Ele também é coordenador do Dia Mundial dos Pobres e tudo. Então, ele sempre tá sabendo de alguma coisa. Aí, ele tem a sorte, né, de ter uma dentista, uma irmã dentista e uma médica, né? Na verdade, ele fala, você leva um consultório, vamos supor assim, você faz o pessoal, igual você faz um consultório. O pessoal vem, você vê os dentes. Sim, que nem hoje. Você vai lá, vai na comunidade. Eu não tenho uma cadeira de dentista, né? Eu até estava falando com a Kelly lá hoje mesmo. Ela lá com a receita da receituário. Eu falei assim, nossa, Kelly, devia ter trago meu receituário. Mas eu fiz eu encaminhei na própria folha de sulfite, coloquei meu carimbo, tudo direitinho, né? Falei o problema bucal que a pessoa tinha. Então, eu levei a luva, né? Que é o que eu posso fazer. Coloquei a luva lá e coloquei a mão na boca do paciente com a luva. Isso. Não, às vezes nem com o palito, porque eu gosto de tocar. Lembra que eu te falei? Eu vou, levanto a língua, eu vejo alguma coisa, não vejo só dente, né? Ainda mais pessoal, assim, mais humilde, então a gente, né? Então eu falei, não, vou meter a mão aqui mesmo, vou olhar, né? Não tem problema com isso. Então aí eu ia lá, tocava tal, e aí eu vi alguma coisa, se eu visse alguma coisa diferente, que graças a Deus eu não vi nada fora do normal, né? Só os problemas dentários mesmo. Eu ia lá, fui lá, anoto no papel e caminho para o UBS da região, sim, que a pessoa mora, e faço a cartinha, né? Eu espero que eles... E você através da coisa. Cartinha. E ela a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. Receituário. Examina tudo. Ela leva o aparelhinho de pressão. Faço orientação, né? Se precisar, como eu já trabalho no SUS, isso já ajuda bastante, né? E eu sei como que é o fluxo. Então, eu acabo aí encaminhando para a unidade básica para poder fazer o acompanhamento. Nossa, é top, hein? Mas é legal, porque assim, trabalhar com isso é legal, porque você vai até, por exemplo, moradores de rua, né? Eles são bem difíceis, assim, de tratamento, né? Então, assim, não dá para esperar, por exemplo, na unidade básica, o morador de rua ir até lá, entendeu? Eles não vão. E quando eles vão, a gente tem que atender na hora. Então, por exemplo, tem lá a consulta marcada, né? Para o paciente ir para passar em consulta. Esse paciente já não dá para marcar consulta. A gente tem que atender a hora que ele chegar. Porque você nunca sabe se ele vai voltar. A maioria não volta, né? Então, é legal esse trabalho fora, né? Da UBS, né? Do local, porque você consegue acessar, né, essas pessoas. Ter mais acesso E acessa bastante essas pessoas? Sim. É nesses locais que eles estão. Você entendeu? Nesses locais que eles são acolhidos. Você entendeu? Então, eu acho que é por isso que é importante ter essas ações sociais. A sua família em si tem um chamado de Deus mesmo, hein? Muito bom, viu? Sim. Então, aí é automático. Aí um vai chamando o outro, aí ele manda mensagem. Você pode fazer? E aí a gente vai se encontrando, porque são que nem essa irmã do Padre Léo, que está no Padre Léo desde a época da creche Margarida. Eu chamava de Betel, né? Mas não é a Betel dali de cima do... Não, lá... Você sabe, né? A Betel lá onde tinha um barranco descendo perto da grota. Isso, lá mesmo, né? Então, ela já me conhece já faz um tempo. Toda vez que tem esses tipos de ação social, que nem hoje mesmo, a gente se encontrou lá. Keila, você tá aqui? Então, assim, ela já sabe. Então, ela já me contacta. Às vezes, ela fala com a Ananias, já conhece a Ananias, aí já fala com a Kelly, porque a gente já tá no andar já faz um tempo. Então, eles já acessam a gente, entendeu? Assim, eles acessam a gente. Que nem hoje foi a primeira vez que a gente foi nessa comunidade do Areião. E aí ele falou, se precisar e eu tiver à disposição, pode chamar. E aí eu vou chamando. Aí, às vezes, eu chamo amigas também. No ano passado, eu já consegui chamar uma amiga, né? A doutora Paula, que também foi comigo. Que também tem consultório particular. Você quer comer, não? Não quero não. Obrigada. Eu coxinha, eu trouxe pra vocês. Quer não? É sério? Sério, não quero não. Faz a divulgação do Buri, ô Matheus. Faz aí, eu vou tomar uma aguinha aqui e faz todo boca seca.
Pessoal, ó, coxinha do Buri, tá bom? Lá de Jardim Silvina, quem precisar, pode chamar que nós vamos deixar o número. Tá Pra passando evento, não tá? é coxinha pra festa. evento, pra velório, pra festa, Obrigado, pra tudo, viu? Buri. Chama lá que é bom Beijo, demais. coisa fofa. Ah, eu Ah, acho então que eu come vou até... tudo. Então eu vou. Deixa eu Nossa, aproveitar pra maravilha. ver, Não, gente. come que... Aprova aí. É. E ela tá Pegando, grávida, são- tá de 6 meses, né? Tô de 6 meses. Pode ficar à Mas vontade, não, viu? Gente, eu tô comendo demais, viu? Pelo Pô, amor de não leva uma caixa pra ela aí, senão... Não, não. Ajeita aí. Como que é? Alimentação. Não, obrigada. Você não quer mesmo? Não, não quero mesmo. Obrigada. Kelly, e qual que é a diferença da médica da família para clínico geral? O médico da família, ele atende a gestante, né? Então, a gente acompanha, tem o ginecologista na unidade básica, mas a gente acompanha também a gestante, né? Então, a gente tem aí que acompanhar a gestante, né? Desde do início até o final da gestação, né? Então, nós também fazemos a consulta de recém-nascidos, né? Então, é a puericultura, né? Então, a gente faz a puericultura. A gente Você entende acompanha tudo um o pouquinho. idoso, isso. Né? Então, a gente atende de tudo um pouco. O clínico, ele só atende o adulto. Entendeu? Certo. Então, o clínico, ele não atende criança, por exemplo. O médico de família, ele atende um paciente que apresenta uma doença mental, né? Então, a gente pode acompanhar esse paciente. Já o clínico já não consegue, já não atende, né? E a gente atende bastante doença mental, né? Então, essa é a diferença, né? Do clínico... E o médico que atende doença mental é psicólogo, né? O especialista, né? É o psiquiatra. Psiquiatra. Então você é psicólogo também é... O Eu psicólogo sei que também... psicólogo também era professor. O psicólogo também tem que trabalhar junto com a gente, né? Porque é uma equipe, né, gente? O médico, ele não faz nada sozinho, né? Então, por detrás ali, além de ter o médico, tem o fisioterapeuta, né? Tem o psicólogo, que eu aciono muito, né? Bastante. Então, tem o enfermeiro, É porque o né, povo hoje que tá andando meio ajuda. chapadão mesmo, né? Isso você assona, né? O povo Não, hoje tá meio gente, diferente, tá andando é meio assim, chapadão. depois da pandemia, eu fiquei assim, muita doença mental, muita ansiedade, muita depressão, sabe? Entre adolescentes aumentou muito o número de casos, incrível, assim. Crianças também, né? Muito caso de criança, né? Essa pandemia, a pandemia afetou muito, você acha? O Muito. psicológico das pessoas. Muito demais. Muito demais. Porque você imagina, só aqui, bastante paciente, assim, que ficou entubado, né? Se não, o familiar, né? Eu tenho paciente que perdeu, assim, 4 pessoas da mesma família, né? Um atrás do outro. Então, você imagina, né? O que isso impactou para essa pessoa, né? Como que vai ser a vida dela daqui para frente, né? Sem o pai, sem o irmão, você entendeu? doido Sem a mesmo. mãe, Mexe muito na cabeça. você entendeu? Mexe, né? Mexe bastante. Tem que ser acompanhado. Então, né? essa pessoa vai ter que aprender a lidar com isso e vai demorar um pouco. Então, precisa muito de ajuda. Tratamento é com muita De uma calma, equipe. muita cautela, né? Isso, terapia, às vezes precisa entrar com medicação, sim, precisa desse acompanhamento mais próximo, né? Para poder seguir adiante, né? Porque realmente é bem difícil, né? O luto não é fácil, né? Perder alguém, né? Tão próximo não é fácil. Essa o- pandemia Até veio pra pra ensinar gente muita que coisa pra trabalha, gente, né? Até pra gente que trabalha na área da saúde, lidar com isso, né? Nossa, eu não vi a hora de chegar a vacina, sabe? Eu lembro que parava todo mundo na unidade básica e a gente fazia uma oração. Então, assim, todo dia, às 15 horas da tarde, a unidade básica de saúde parava e a gente fazia oração ali, pedindo para todos os nossos pacientes, sabe? Para que aquilo acabasse logo, sabe? Para os colegas que estavam doentes voltassem para casa. Então, a gente não via a hora, sabe? Mas você acha, assim, que essa vacina, eles aceleraram o processo? Porque falaram que era 2. Aí depois tem que tomar a terceira, adicional. Não. Você como médico, o que você achou eu dessa acho vacina? a vacina ela foi muito importante. Isso é muito claro. Os né? números mostram. Foi uma amostra, né? Não tem como, gente. Foi muito claro logo depois da vacina. É fato, a gente observou que o número de doentes
Diminuiu muito. E de pessoas que também, graças a Deus, né, não chegou à morte, né? Porque, na verdade, é o seguinte, a vacina, ela não tá aí para evitar que você pegue a doença. Não. Ela tá aí para evitar que você chegue até uma UTI, tenha que ser entubado, você entendeu? Então, a vacina é importante para isso, né? Então, eu vejo, infelizmente, eu ainda ouço muito isso, né? De pessoas falando, eu vou tomar vacina, para que eu vou tomar vacina? Eu não, eu tô imune, né? Vai tomar vacina? Eu não, eu passo mal depois, eu fico gripada. Isso eu ouço muito, gente. E o pessoal não sabe diferenciar, né? Gente, você não vai pegar gripe, né? Por exemplo, a vacina da gripe eu vejo muito, né? Você tem que ter uma certa, assim, cautela para conversar. Não. Somente com idoso, né, Kelly? Que tem idoso que fala, mas eu tomei a vacina e eu fiquei gripado. Não, você deve ter ficado resfriado, porque as pessoas confundem muito resfriado com gripe, né? Então, acha que tomar a vacina, eu não vou pegar gripe. Não é assim, né? Vai evitar que você fique grave, né? E que você morra, né? Que é isso que a gente não quer. Então, a vacina é para você adquirir a imunidade, né? Anticorpos para combater aquele vírus que vai, né, entrar no seu corpo. Então, é isso. Você perdeu amigos no trabalho? Nossa, gente, eu perdi. Fizeram a linha de frente, né? Sim, sim. Eu estava trabalhando muito nessa fase, tanto que eu saí, né? Então, assim, eu diminuí muito, assim, meu tempo de trabalho, assim, porque eu fazia plantão no final de semana, né? No Hospital São Bernardo, né? Um dos lugares que eu trabalhei. E, gente, colegas de 35 anos, que se formou há pouco tempo, também faleceu, né? Nessa pandemia, né? Você não ficou com medo? Tipo, vou... Gente, eu posso ser sincera pra vocês? Eu fiquei com muito medo, muito medo. Eu tinha nem tanto medo de eu pegar, mas de perder, por exemplo, pai, mãe e irmãos. Então, quando eu vi, né, aquele monte de gente pegando e falecendo e tal, eu chegava na casa da minha mãe e do meu pai, eu ajoelhava. Eu ajoelhava no chão e falava, pelo amor de Deus, vocês não saiam de casa. Tadinha, então, eu chorava. A Você minha tava vontade... vendo a Ela via situação. muito. eu tava vendo. Então, a minha vontade era de colocar todo mundo dentro de casa e trancar e não deixar ninguém sair. verdade. Você entendeu? Você tava vendo a realidade, você tava dentro do negócio. vendo. aí. Então, Muita eu gente não levou a chorava. sério porque não teve, Não, porque no sabe, começo- não viu, perdeu não No familiar. começo ninguém levou a sério mesmo, no Ninguém levou a começo. sério. Sim. Mas quando os números foi subindo, Quando foi vendo, né, o pessoal... Eu mesmo levei a sério quando começou a morrer pessoa A que eu Kelly. conhecia. Eu falei, o bagulho é doido. Não, O Alex, vizinho nosso. não, a Kelly, ela foi assim, porque logo que apareceu, imagina, gente, eu sou dentista, eu trabalho com a boca. Então, assim, Exatamente. eu tenho que atender o paciente ali, com a boca aberta. Foi um terror, porque foi consultórios fechando. Eu falei, Keila, vai fechar o consultório? Né, amor? Eu fiquei 40 dias Exatamente, dentro de dentista casa. mexe com a boca. Não, teve muito dentista que morreu. Muito. Sim, bastante. Porque não quiseram parar e morreu. E até conhecido meu. E aí, o que acontece? Eu falei, e agora? Aí eu falava, Kelly, como que eu faço? Kelly, eu tenho que trabalhar, Kelly. Porque eu precisava trabalhar, Kelly. Keila, pelo amor de Deus, minha irmã, não vai não, minha irmã. Se ela que é médica, tá Keila, falando eu te pra ajudo, mim. né, Keila? Keila, eu te ajudo, Me ajuda financeiramente. fica em casa. É porque Ela se vocês falou- ajudaram naquela época que não tinha doença, agora ajuda Mas mesmo. ela Agora, me falou. aquele barato tá muito Não, louco. gente, mas me falou e me ajudou. Eu não vou mentir. Eu creio, eu sei, eu creio que eu é não vou verdade. mentir, me ajudou. E aí ela falou assim, não, Keila, não. fiquei com Qualquer medo. coisa eu seguro as pontas, não sei o que lá, tal. fiquei com medo, Aguenta, fiquei. porque eu falei, eu vou fechar meu consultório, como que vai ser, né? Eu tenho funcionária. Em relação ao funcionário, graças a Deus, deu tudo certo, eu paguei, ela estando em casa, aquela coisa toda. Eu falei, vamos ficar 40 dias e vamos ver o que vai dar nesse tempo. E aí eu falava, Kelly, e aí, que foi você... a época que eu mais trabalhei, né? Kelly, o Porque que eles você tá... estavam Não, e precisando ela de trabalhando muito. E eu falei, Kelly... E fora isso, a vontade que eu tinha de voltar, né, gente? E a gente não sabia como. Eu falei, Um monte de os gente protocolos... morrendo. Não, e os protocolos de higiene em relação ao consultório. Eu falei, agora eu vou começar a comprar Propé. Comprei Propé, que é aqueles meiazinha de
descartável do pé. E aí, álcool gel, usar aquele capacete, aquele negócio horrível. Eu usei aquilo no começo, com óculos, né? E touca, e um monte de avental descartável, avental. Nossa, toda encapuzada, parecendo sabe? Aquele Não, pessoal imagino. Então, assim, eu falei, e agora? Eu fiquei muito tempo assim. Eu falei, cara, eu vou voltar. Comprei tudo. Entrei na internet, olhei pra ver como que a gente tem que se proteger e tudo, né? E como que eu devo fazer em relação aos meus pacientes também, porque eu tinha mau cuidado. Paciente sentava, álcool em tudo quanto era lugar, a gente passava pano, e eu mantive, tá, gente? O mesmo protocolo. Claro que eu também não vou ficar toda encapuzada, tudo, mas óculos... Parece soldadora, né? Parece aquela Isso, né? mas óculos, tudo, uso, touquinha, esses cuidados eu tenho. E aí eu virei pra Kelly e falei assim, Kelly, e agora, Kelly? Como que... Kelly, tá bom, tá melhorando? Kelly, não, Kelly, ainda não, Kelly, pelo amor de Deus. Como que vai ser? Então, assim, foi um desespero tão grande, até que depois as coisas foram indo. Eu falei, vou voltar. Aí eu voltei. Depois da vacina. E aí, voltei, mas quando eu voltei até antes da vacina mesmo. Mas assim, eu voltei mais calma, porque aí eu estudei como que a gente deveria voltar, quais os protocolos de higiene que a gente deveria ter, né, em relação a gente e o paciente. E aí eu voltei. Não peguei a Covid, gente. 2 anos Graças trabalhando. a Deus. Eu Você fui também não pegar pegou? Covid. Você pegou? Não, eu peguei Covid, mas eu fui pegar Covid em janeiro deste ano. Antes de eu engravidar. Em janeiro. Eu peguei na praia. Se você tivesse grávida, pode tomar a vacina? Pessoa grávida pode tomar a vacina? Sim, deve. Não, Deve. Tanto que eu tomei essa semana. E aí eu peguei Covid em janeiro desse ano. Ó, depois de 2 anos. Ainda tomei as vacinas e peguei a Covid em janeiro desse ano. Trabalhando, não peguei a Covid. Então, assim, atendi paciente, tudo. Cheguei a atender a minha irmã com Covid sem saber que ela tava com Covid. Claro, porque eu tava com os cuidados, né? Os protocolos devidos, toda certinha. E atendi ela e não peguei Covid. Nem sabia que ela tava com Covid. Você pegou Covid, mas também não foi aquela coisa forte e tal. Olha, eu fiquei ruinzinha, não precisei ficar hospitalizada, mas foi depois. Então, eu tenho sequela. Eu fiquei hipertensa por causa do Covid. Então, eu corria 21 quilômetros. Eu era corredora, né? Depois que eu Na peguei pista só o dava Covid, você. Não, eu tava... olha, eu gostava bastante de correr. Na verdade, eu ainda gosto muito de correr, mas eu tô voltando agora. Porque depois que eu peguei o Covid, eu nunca mais fui a mesma pessoa, né? Então, agora eu corro, né? E ainda fico cansada. Cansada, rápido. Fico cansada. Então, eu tô voltando devagar. Mas, infelizmente, eu fiquei hipertensa aí. Então, tomo medicação. Minha pressão chegou a 24/12. Né? Eita lasqueira. De vez em quando eu chego 16 e Um pouco, já acho que eu vou morrer. 1 mês depois que eu peguei o Covid, eu me tornei hipertensa. A minha pressão, ela sobe, dá uma dor na nuca assim. Eu vou medir lá 17. Eu sou um cara muito estressado, sabe? Aí a América falou assim, ó, você tem que se estressar mais. Toma um remedinho aí. Aí passou um remedinho, Mas sabe? você toma, né? Não tomo, não. Olha. Só quando eu sinto a dor na nuca. Olha, não Mas eu faça não isso. tomo. Faz, Pode porque tomar. Aí eu pressão alta acho que com 17 e silenciosa. pouco eu vou morrer, a mulher deu 24 cacetada. Mas sabe por que a pressão alta é silenciosa? Ela vem A minha às já. vezes- Não, a minha é sem vergonha. A minha Eu já sinto avisa. dor Cheguei. Pum, já dói o pescoço, já. A minha Eu já sei. avisa, a minha, né? A Ainda minha, bem que avisa. ela dói aqui, eu já É falei, hora de você tomar ela remédio. chegou. E ela não é convidada, não, que ela é intrometida, chega do nada, assim. Mas o certo é tomar medicação pra evitar que chegue a dor, né? Aí você ficou hipertenso, então. Fiquei. Então, tô me cuidando aí. Mas voltei a fazer exercício. O viu? bagulho foi sério mesmo, Voltei. você é doido. Pô. Foi sério. No começo ninguém acreditava, né? E Ninguém você já foi achava. assessora? Já fui! Já fui, o quê? Já fui assessora. Assessora parlamentar. Já. Tu gostou? Como é que você sabe? Não falaram. Ai, Mandaram aqui pra mim agora. Pergunta pra ela. Talinho. Tinha que Talinho ser o mandou. Talinho. Ele não. perguntou. Tinha que ser o Talinho. O Talinho é meu paciente também, viu? Pergunta pra ele de mim o que ele acha. Ele falou, pergunta pra ela aí. Profissional. O que ela achou de ser assessora? Não, fui assessora. Eu fui Doutor assessora Roberto, na... né? Isso, fui assessora sim. E que foi na época que ela Foi tava na estudando, época que eu tava né, fazendo Kê? faculdade. É. Então, assim, olha, nessa época, eu conheci o Dr. Alberto, tenho muita gratidão por ele também, né? E uma pessoa super excelente. E aí, na época, ele trabalhava como ginecologista,
né? E era amigo da gente da família, né? E ele pegou, eu falei pra minha mãe que eu queria fazer, queria tentar, e que na Metodista tinha à noite, noturno. Eu falei, mãe, eu quero trabalhar durante o dia, eu vou lá pedir pra ele um emprego. Não como assessora, porque ele não era vereador na época. Ele era médico perito do INSS. E aí eu falei, vou ver se ele tem alguma coisa, nem que for de faxineira, de limpadora. Meu, eu quero. Se for pra mim trabalhar como auxiliar de geral, eu quero. Eu quero é trabalhar. Eu quero trabalhar. Falei, meu, porque quando nós saímos da faculdade, a gente chegou a tentar um atento, eu e a Kelly. Chegou bem antes. Telefone. Eu falei assim, vamos tentar ver se a gente consegue um empreguinho e tal. Antes de tudo. Né? Até pra gente também ajudar no cursinho, aquela coisa toda. Fechou, juntar o dinheirinho. E aí, acho que sim. Fechou? Aí nós tentamos, a gente não conseguiu. O pessoal lá falou que a gente não tinha perfil. Atento? Falou que a gente não tinha perfil. Eu também uma vez fui procurar serviço de varrer rua, a mulher falou que eu não tinha perfil pra varrer rua, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Ela falou, Diego, você não tem perfil de varrer rua. Eu falei, é sério? Ela falou, é sério. Você me contou essa. Falou que a gente não tinha perfil pra trabalhar na Atento. Tudo bem, Deus sabe todas as coisas, né? Mas aí eu falei, eu vou lá, mãe, eu vou falar com ele, nem que for pra me arrumar de auxiliar, que eu quero fazer minha faculdade, Aí a minha mãe falou assim, vai, tenta, né? Por quê? Então, por isso que eu tô te falando, eu tive a oportunidade, né? Deus também foi abençoando. Foi abençoando. E você foi abraçando, eu né? também fui abraçando e foi aparecendo pessoas também, tem oportunidade maravilhosas também. Sim, tem que isso eu também, né? Aí depois reclama, fala, nossa, não acontece, mas você teve, você não abraçou. Isso, não abraçou. Aí você entendeu? foi pedir pra ele. Aí eu fui pedir pra ele falou assim, Keila, não, pode deixar, se aparecer alguma coisa, eu te falo. Aí passou um tempinho, nesse meio tempo, ele foi chamado... Ele, ficou como... Como é que fala? Suplente. Suplente. Ele foi chamado como suplente e aí ele lembrou de mim. Ele falou, vou chamar... Um vereador assumiu, aí não sei... Não, suplente é assim, ele assume quando um vereador toma posse ou morre. Esse vereador parece que ele foi para uma secretaria, alguma coisa assim. Aí o suplente era uma coisa super improvável dele entrar. Era super improvável. Então, foi uma coisa, assim, muito abençoada de Deus. Ele entrou. Ele entrou, assim, com menos de 2 anos, sabe? Você concorda que é improvável? É improvável. Dele assumir? Nem imaginava. Então, assim, eu fui pedindo um emprego, mas nem imaginava que ia ser de assessora. E aí, aconteceu a oportunidade, aí ele falou assim, olha, Keila, eu fui chamada, aí ele me chamou lá. Eu falei, mãe, o doutor Alberto chamou. Beleza. Aí... eu fui chamado e tal, e eu quero você na minha equipe. Auxiliar. Assessora, igual o... Mas na época você não chegou a fazer campanha pro seu Alberto? Você não fez campanha? Não, na época, não, a gente chegou... Minha mãe. Assim, porque minha mãe sempre foi muito da política. Minha mãe sempre foi a politiqueira. Então, a politiqueira era a família mãe. A minha mãe. Então, assim, a gente foi abraçando. Não, mas não foi só da minha mãe, porque a minha família, desde a época do meu avô, né? Meu avô, ele foi candidato a vereador. Meu avô, né? Desde lá de Diamantina, porque nós somos a minha família é de Diamantina, de Minas Gerais, né? De cidade pequena, então assim... mas vocês é mineira ou não, né? Não, nós somos filhas de mineiro, entendeu? Meu pai e minha mãe. Tem um amigo meu que ele mora na cidade chamada Malacacheta. Eu já ouvi falar, já. É uma cidade... Bem, não é o nome? Bem o nome dele é Genival, né? Genival da Malacacheta. Então, mas os nossos pais são. Então, meu tio, esse que faleceu, que ele era esse meu tio que eu tô falando pra você, que minha inspiração veio dele também, o nome dele é Trindade, ele era dentista, ele foi pro convento que fala de padre? Ele ia ser padre, ele desistiu. Aí fez odontologia. Se formou em odontologia. Só que ele sonhava em ser médico. Você vê como é que já era de tempo. Quando ele se formou para médico... quando ele se formou para dentista, trabalhou na área. Eu lembro, pequenininha, eu e a Kelly, a gente ia pro consultório dele, eu auxiliava ele também, minha inspiração também veio através disso. E aí, gostava muito. Só que o sonho dele mesmo era ser médico. Sempre foi. E aí... A história vem daí, porque aí ele passou em medicina, e aí ele pediu, a minha mãe são em 12 irmãos, e os irmãos também se uniram. Sua mãe tem 12 irmãos?
Não tem mais. Infelizmente, morreram 6. Mas, assim... Seu avô é o velho embaçado. Sim. Vai E dar aí, moleza esse meu não, tio... esse meu tio, bagaceiro. que foi médico, que infelizmente ele faleceu também, a minha mãe e alguns irmãos, porque tinha uns que não tinha muitas condições assim, se juntou e pagou a faculdade desse meu tio também, para médico. Que top, né, mano? A história, né? Se formou para médico, esse meu tio Trindade. Ele fez faculdade no Rio de Janeiro, uma faculdade no Rio de Janeiro. Depois que ele se formou, ele trabalhou 2 anos na cidade dele. E, infelizmente, ele foi de uma cidade para outra, né? Ele trabalhava também igual a minha irmã. Só que era uma cidade aqui, outra aqui. Então, você tinha que pegar uma estradazinha, né? Rodoviazinha, assim. Aí, tava chovendo muito. E aí, ele bateu no barranco e, infelizmente, faleceu depois de 2 anos de trabalhando na área, né? Aí, faleceu. Deu que tempo de realizar o sonho dele deu mesmo. Tempo. Ele queria, né? Então, a gente ainda fica mais tranquilo por causa disso. Porque ele realizou o sonho dele. Meu avô também chegou a ver... Meu avô chegou a ver, Kelly? Que ele se formou, né? Meu avô também, que também gostava muito disso. E aí, depois disso, parece que foi puxando, né? Eu tenho uma prima que tá morando na casa da minha mãe hoje também, que faz medicina. Só que ela tá fazendo na Uninove, mas através do ProUni, o programa social. Tem 100%. Ela já tem 100% de Aí, bolsa. 100% ela não paga nada? Nada. Né? Ela ganha fica... uma bolsa. Ela tem uma bolsa. Ela faz Aí pelo você estourou ProUni. no norte, aí você sim. Deus falou, vem, filha. Sim. E aí Mas também, ó, estudando, viu? Porque teve que ficar aí alguns aninhos, igual eu, fazendo cursinho. Fazendo pra prestar cursinho, prova. Porque Foi você fácil, tem que ter uma pontuação no Enem, né? Pra você conseguir o Mas ProUni. até hoje vocês estudam, né? Porque a especialidade Tem de que vocês estudar. é... Você Não, tem que tá estar se mudando, atualizando. Tem que estar se Você tem que atualizando estar sempre direto. Se Se atualizando direto. Em congresso, Mas né? pra você ver que a nossa história esse espírito de coletividade que a gente tem entre irmãos já vem desde lá de trás, né? Desde a minha mãe, desde o meu avô. Então, é uma coisa que a gente já vem trazendo. Então, assim, o que minha mãe e os irmãos dela fizeram pro meu tio, a gente levou isso com a gente. Então, a gente fez por ela também, né? Então, aí você vê que é um ajudando o outro. E assim, não é aquela coisa depois de cobrar. Não, Kelly, eu te ajudei. Jogar na cara. Não. Kelly, eu te ajudei, você faz isso pra mim. Não. É uma coisa que é automática. Não, mas porque a família assim, é grata. Isso! Né? É uma coisa que é automática. Agora, quando é ingrato, por exemplo, tipo assim, vamos supor, tem pessoas ingratas. sim. Quando é grato, beleza. Você não vai ficar, você sabe, né? Você conhece a irmã. Mas quando é ingrato, eu particularmente, eu jogo. Falo, ó, te ajudei lá, você lembra, né? Não, porque pessoa ingrata tem que lembrar, senão pode esquecer. Ó, te ajudei. Sim, porque ela é grata, você já tem, né? Uma família que vocês conhecem. Não, mas é porque é uma coisa automática. Por exemplo, jogo. Você viu? Na cara na hora. Você viu na pandemia o que aconteceu? Então, assim, ela viu o que eu fiz por ela na pandemia. Kelly, e agora? Ela foi... Conta comigo. Eu pude contar com ela. Recíproco, né? Entendeu? Aquela coisa assim de Deus então, foi mesmo. uma coisa... É uma coisa automática. Você Recíproco, entendeu? É uma coisa normal. Gente, A família não vou falar que estruturou irmão assim, não né? briga. Irmão Sim, briga a família. sim, isso é normal. Irmão briga. E a gente, de vez em quando, se briga, se bica e tudo. Mas é uma coisa muito, assim, tranquila. Cara, não é nada assim, ó, pesado, cada entendeu? pessoa que senta aqui traz uma história pra gente, sabe? Sim. É um aprendizado pra gente. Com certeza. Mas a história de vocês, assim, de união, até hoje não sentaram aí pra falar, assim, pra me comover. Sim. Porque eu não, Também. é um bagulho que pra mim é difícil eu ver. Ah, A união sim, de vocês, sim. tipo assim, pô, tu tá fazendo a faculdade, vamos rachar aqui, vamos ajudar ela e tal. Eu vejo muito irmão querendo, né? Você tá a mão na orelha do outro irmão, pá, não tá nem aí pro outro irmão, e cada um faz a tua. É E assim, verdade. é legal de se ver, né, Teus? É bem importante. Quer fazer alguma Tipo, pergunta, Teus? Não, acho É, que é verdade. tem é verdade. bastante ainda. Não, em relação a isso que você me falou, assim, aí sim, aí pra você ver, assim, então eu tive oportunidade, porque assim, aí eu trabalhei com o doutor Alberto, entendeu? Saía de lá, ia fazer minha faculdade, porque era na Metodista, então eu saía de lá da prefeitura, fiquei, acho que... Só que assim, eu fiz a minha faculdade, esse era o meu objetivo. Eu não peguei aquilo como pé de meio. Fazer a faculdade, se quis fazer formar. minha faculdade. Falei, não, vou fazer minha faculdade e vou seguir meu caminho.
E sou grata, muito grata a ele por isso também, porque eu tive essa oportunidade. Você nunca teve aquele negócio, não, vou ficar na política, não, vou fazer minha faculdade, Não, terminei, vou não. engatar. Não vou dizer pra você assim, tipo assim, que eu não eu gosto de política, gente. Não, eu sei, eu mas gosto você nunca porque eu levou acho que aquilo faz... como profissão, tipo não, assim, não, vou... não, eu fiz a faculdade, eu sempre quis seguir o meu caminho, né? Posso até, querendo ou não, usar da minha profissão assim, porque querendo ou não, você acaba ajudando o outro, você acaba... Né? Isso faz parte, né? É isso que eu tô falando pra você. Mas assim, não tipo assim, não, vou continuar. Não, eu quis me formar, meu objetivo era me formar e sair. E foi isso que eu fiz. Eu me formei, sou muito grata a ele e tudo, e depois eu fui seguir meu caminho, entendeu? E dali pra frente era comigo, com mais ninguém, né? Então aí... eu e eu. Pronto, acabou. É aquilo que eu tô falando. Então, a gente tem a oportunidade, mas a oportunidade também faz a vontade. Então, a gente... Não adianta você ter a oportunidade e você também não tá nem aí, né? É o que você falou. E deixando bem claro, esse serviço social de vocês fazem por amor, não tem um político em si. Não. Vocês não é tipo assim, tem um que rabo preso com o político em si. Não. Vocês fazem porque vocês gostam de fazer. Não, porque é bem Sempre. antes. A É gente bem sempre antes. fez. A gente sempre fez, bem antes. A gente fala isso Ó, porque meu irmão tem saiu... pessoas que falam, né? Ai, mas elas são irmãs do Ananias, né? Faz pra promover Acaba o Ananias. vinculando, né? Ó, pra você Seu ter irmão uma ideia, político. acaba vinculando, né? O Ananias, na verdade, é uma coisa também que me intriga e eu acho muito bonito nele. Porque, assim, o Ananias, ele trabalhava, pra você ter uma ideia, e ele ganhava muito O Ananias bem, trabalhava né? numa Né, como é que chama aquele negócio? Aquelas agências de publicidade em São Paulo. Eu não sei, eu acho que até pra Pra lá da ser Paulista. político, você tem que amar, né? Não, Será que não? Tem que amar. Sabe, Você tem que amar o ser Mas é humano. difícil achar Você político tem que ama o querer- ser humano. Ah, É difícil. Porque você deixar de ter, assim, de viver uma vida... eu falo que eu tô Confortável. vendo isso, né? Eu vejo Confortável. isso, porque eu tenho um irmão do lado. Uma vida confortável, né? Que Pra ele poder tinha. ajudar o próximo. Eu acho que eu acho isso. Cara, você pega seu irmão, gratificante, igual você falou que seu irmão bonito. ganhava bem e... Sim, Muito meu bem. irmão, o Ananias, ele fez teatro, foi a primeira faculdade dele, em artes cênicas, e artes cênicas. Depois ele fez publicidade e propaganda e estudou política, né? Ele fez faculdade Gestão na pública. marketing. Gestão pública e política aonde que é, Adson? No Getúlio Vargas, política. E aí, o que acontece? Ele trabalhou numa agência de publicidade muito famosa, eu não vou lembrar o nome aqui, mas depois eu posso te falar. Eletromídia, lá em São Paulo, né? Muito grande. E ele ganhava super bem. Meu pai até briga com ele até hoje. Fica, o que você fez da sua vida? É Tal. doido. Mas graças a Deus ele Chama fez... de doido mesmo. Ele comprou o apartamento dele, né? Ele se... foi independente muito cedo também, sabe? Então, ele é uma pessoa muito saída, muito dada, muito pra frente. Então, assim, do nada, ele falou, não quero mais isso pra minha vida. Tipo, trabalhou 10 anos. Quero fazer só algo coisa que ele próximo, né, fazia. querido? Só coisa que ele fazia. Tipo assim, não tinha ninguém lá na agência que fazia o que ele... Aí do nada Então, ele dormiu, assim, acordou e falou, não quero mais trabalhar com Não, você. ele já Não, gostava. ele já gostava. Não, ele já gostava de política. Ele já gostava, mas assim... Aí ele falou, não, eu vou... É que, na verdade, ele foi trabalhando, ele foi ficando mais visado ali na região, no local. Isso foi atrapalhando ele um pouquinho, né? Porque, infelizmente, tem muito. E aí ele já aproveitou e falou, tudo bem, deixa eu seguir o que eu quero, o meu coração, pronto, e A saiu. vontade dele é política mesmo. É. Ele curte a parada. E aí ele curte a parada. Aí ele pegou, saiu, foi e seguiu o caminho dele, né? Na Tomou uma verdade. pontuação boa, não foi? Primeira vez tomou É voto, hein? Muito voto. 1.121 Não, pessoas e- saindo de casa pra ir votar em você, gente. E sem muito dinheiro. Pôr 50 no e sem- lugar é difícil, mas... E sem dinheiro, só a gente. Eu vi ele em cima do caminhão na rua da feira falando no Gente. microfone. Isso. Mas mais um doido chegou. Gente, mas fala bem, viu? Não é por ser meu irmão, não. Assim, Ele doido que eu fala falo muito assim é bem. porque assim, tem que ser doido. Tem que ir pra cima. Tem que gostar. Não, tem que ser doido. Às vezes eu falo com a Kelly e falo, nossa, Porque ó, Kelly, ele tem que ser doido em todo aspecto. É lidar com gente, lidar com receber pancada de pessoas que nem conhecem ele.
Sim. Só porque Julgamento. ele se taxou como político, Sim. ele não vale nada. Tem Sim. pessoas que não conhecem, vai julgar ele. verdade. Tem que ser doido. Sim. E Verdade. julgamento, né, das pessoas. É verdade que não é fácil. Ou muitas das vezes, porque você vê, a vacina mesmo. Muitas pessoas ficou com medo porque era briga governal. Sim. Governo federal e estadual brigando. A sua não presta, a sua não vale nada. Pôs medo no povo. Isso. Você entende? Quem acaba Isso. sofrendo com isso É É a o população. povo, A população Pô, acaba sofrendo. aí o cara ali é gente boa, mas é política qual partido? Tal partido, não presta. Não gosta do Não partido. tem nada a ver. Julgou o cara, já condenou o cara, um semideus. Então a política tem que ser doido pra entrar nela. É. E corajoso. Tem que ser corajoso. Tem que ser. Ele é bem E corajoso tem que se mesmo. destacar, né? Não pode ser igual aos outros. Né? Infelizmente é Tampa assim buraco. O mesmo. povo tá cansado de pessoas iguais, né? Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Engraçado, você tá falando de ser diferente, ó, você tá vendo? Tem que ser diferente em qualquer nível, em qualquer profissão, em qualquer atuação. Isso é pra você ver, Exatamente. né? Então, pra você ver que Você é tem... dentista que você mexe na boca, mas você mexe na boca todinha. Sim. Você é diferente tem que daquele ter. que só mexe no dente. Isso, Você entende? isso. Você é uma médica que você presta atenção, você faz lua, você faz sol. Ó, você vai tomar remédio, ó o sol. Você vai tomar remédio à noite, ó a lua. Isso. Se destaca. Você Tá vê como é entendendo? que é? Então É tem que ser assim. diferenciado, pô. É diferenciado. Isso mesmo. Tem pergunta, Teus? Ou... Felizmente. Então Meninas, é isso. Tá esgotando nosso horário. Ah, Eu queria que tá. vocês olhassem aqui nessa câmera aqui, ó. Nossa, já? Quem Tu dá? viu só que 2 horas eu falei pra você que ia demorar? Muito rápido, muito rápido. Tinha muita pergunta. Mas eu espero que vocês voltem aqui outras vezes. Ah, sim. Ah, Queria vai que ser um vocês prazer. falassem. Tu viu? gostou? Gostaram? Nós é meio Muito. maluco assim, mas leva em conta não. Ah. Nós é brincalhão. Ah, mas vocês são, ó. Viu? Tamo junto, tamo junto. Tamo Pra junto. você, fala pro pessoal aqui que tem vontade de ser dentista, dar um conselho. Falar um pouco da profissão. Em seguida, você, pra quem quer ser médico, dar uma Que dica. vocês são alguma inspirações, né, para as pessoas que estão caminhando, né? Sim. Para as pessoas não coisa. desistir. Muito tempo na área. Pode ficar à vontade nessa aqui, tá bom? Ah, o que eu quero dizer é o seguinte: quem tem um sonho, né, vai atrás. É só ter força de vontade, né, e acreditar que você consegue, né? Basta você querer, né? Porque hoje em dia a gente sabe que, graças a Deus, existem oportunidades aí, né? Ajuda, né, de bolsa. E só basta você querer, né? Se você quiser, aonde você quiser ir, você consegue. Basta você ter força de vontade. Né? Verdade. E ter vontade e E gostar. aquele aqui, Dentista. Isso. pessoa quer cuidar de boca e tal. tem interesse. Bom, eu vou engrenar aqui. O mesmo que ela falou. A pessoa tem que, além da oportunidade, né? Que a oportunidade faz a vontade também, né? Na verdade. A pessoa tem que ter, como que eu posso dizer? Persistência. A pessoa tem que persistir, tem que estar ali, não, eu vou conseguir e tem que ir atrás. Não se ter amor, acomodar, ter amor pelo que faz, né? Ah, eu vou seguir a área da saúde, eu tenho que saber o quê? Que eu tenho que gostar e eu vou lidar com pessoas. Eu tenho que gostar de pessoas. Então, ela tem que saber e ter consciência daquilo. Se você seguir esse caminho, eu acho que as coisas fluem, gente. Não precisa de você forçar muito, né? Elas Acontece vêm naturalmente. naturalmente. Você atrai. Se você faz aquilo que é do bem, você atrai o que é do bem, né? Então, assim, é automático. Eu acho que em todos os níveis, né, de profissão, tanto na odontologia, quanto na medicina, quanto no direito, né? Eu acho que até vai trabalhar como contador também, que é uma profissão importante, também a mesma coisa. Então é isso. É você gostar do que você faz, persistir, caminhar, que você consegue. E graças a Deus, Atento Bacana. falou que você não tinha perfil, né? Que você é empresária, né? Isso, tá vendo? Que eu sou empreendedora. Só. Fala, Deixa eu Deus, ficar Deus aqui. ele fala. Já tá se despedindo? Não, você vai dar só Pessoal, um... tchau, Não, tá indo embora. vou falar. Kelly, muito obrigado, tá? Por vocês De terem nada. aceitado o convite. De nada, foi um prazer também. Era pra levantar 2 assuntos, mas né, acabou entrando um terceiro e é muito importante, né? Que deu pra mostrar o quão importante é a
a união. Sim. Quando colocado em prática. Pra Quando mim, colocado pra em mim foi uma prática. Essa é a honra. conclusão, Foi né? uma honra. Uma satisfação Foi um de aprendizado coração. ver essa história, porque pra mim foi uma história diferenciada, viu? Obrigada. Eu não Quero sabia. agradecer Obrigada. você, Keila, tá? Deus abençoe mesmo. Obrigado pelo. Você, também, Kelly. meu querido. Pessoal, quero agradecer a todos. Segue a gente lá no YouTube, Nós na Fita, no Instagram. Segue Posso falar muito. no Quer deixar aí Instagram? sua roupa Pode. também? Eu Fala quero, aí. gente. Manda. Seu consultório, onde é que é, quem quiser sim, rir, fica à ó, vontade. Doutora Keila Andrade, @ doutora Keila Andrade, tá? É o meu Instagram, Facebook, Keila Andrade, tá? Lá eu tô colocando bastante vídeos e bastante coisas ensinando sobre a saúde bucal, algumas curiosidades sobre os cuidados com a criança. Então, vale a pena vocês dar uma acessada lá e me seguir, gente. Porque eu quero seguidores de verdade, tá? Eu Vai não tô comprar, procurando- de verdade, Eu não viu, tô irmão? comprando seguidores. Aqueles seguidores são seguidores Fiéis. R$100, 500 seguidores. não, Meu não, Deus tá? do céu. Nossa. Quer deixar seu Instagram? O meu Fica à Instagram vontade. é @Kelly Andrade. Pode entrar lá e me seguir, que tem bastante orientação aí sobre o cuidado com os idosos aí, tá bom? Pessoal, segue elas muito, viu? Segue lá, mostra a força lá, tá? Deus abençoe a todos. Aquele forte abraço, aquele cheiro e aquele amasso. Até o próximo. Tchau. Obrigada, gente.